Eu com o cigarro, minha técnica vai ser, eu defendo que eu acho que eu não sou dependente químico, né, de cigarro, mas eu tenho um vínculo comportamental muito grande com ele. E aí eu vou aproveitar que nas férias eu vou viajar, ficar um mês fora e vou ficar. Eu consegui fazer isso na minha semana do saco cheio, fiquei uma semana sem fumar. Agora eu vou ver se eu fico um mês sem fumar no retorno para Uberlândia eu mantenha sem fumar, né? E aí eu acho que tem a ver com comportamento, né? Porque se eu fosse viciado em tabaco, eu já teria mudado pro rapé. Se a grande questão fosse a nicotina, eu estaria cheirando rapé e não fumando. Eu acho que eu sou viciado em fumar, não em tabaco. Entendo bem. São vários padrões, né? O vício é para além da substância, né? Eu acho que ela não é a mais preponderante. É uma crise, né? Teórica pensar assim também, né? Para muita gente. O ritual é muito marcante, né, na nossa vida também, né? O ato de... Tem gente que gosta do ato de fechar o baseado ou o seu tabaco, né? Então, eu acho que eu sou consumista com tabaco. Com a maconha também, né? Mas com tabaco é um tipo de consumo que me prejudica. Fica atento aí, né, já que você vai fazer essa redução, né? Se tiver algum sintoma, se possível, e tiver maconha disponível, aumenta essa dose, porque vai. Claro, eu vou. Você já conhece vai bem. ser lá no Pará e eu vou ficar com lá, eu não consegui contato bom, que eu não conheço ninguém lá. Então só consegui um cara lá que entrega só flor. Não vende outra coisa, não. Aí então lá, bom, só fico na flor lá. Hoje em dia tá assim, né? Aí eu ainda sou do time do prensado, viu? Porque eu sou pobre. É caro demais. Aqui na Bahia demorou de chegar esse tal do prensado, mas quando chegou aí tem prensouta, prensado, tem de tudo. Aqui, ó, o Baby aqui é um colega aqui de Uberlândia, o Yuri Carvalho, que é o apelido dele Baby aqui entre nós. O Yuri sabe bem que aqui a gente tem uma coisa bem formalizada. Nosso delivery aqui, ele tem um cardápio, ele vende óleo, ele vende o óleo que ele vende, a tintura, né? Vem até com posologia, indicando como que toma, sabe? E tem um cardápio mesmo, assim, tem uma diversidade de nomes, né? Sendo vendidos ali. Tudo bem, essa parte do vídeo a gente edita depois. Olha, tá gravando já? Tá, tudo bem. Bom dia a todos e todas. Entrou Giancarla aí também, que eu acho que eu vi. Stephanie, né? Sejam bem-vindas. Muito bom ver várias mulheres aqui participando hoje. E sempre, né? Acho que desde o início dos encontros, a maior presença feminina, parabéns. Gosto muito de ver esse grupo assim. Acho que eu vi aí o Max também, tá por aí, né, Max? Tô um pouco limitado aqui que eu tô com o celular, mas participando junto com vocês. Salve, Max. Aquele abraço, meu irmão. Acho que 9h10, né? 9h11 agora. Se quiser iniciar, Gabriel, faz. Só um segundinho aqui que eu vou mandar ali no grupo. Legal. Articulação, né? É. Quem quiser compartilhar esse que vocês receberam no grupo, pode compartilhar em outros grupos aí. Essa aula é aberta a todos e todas. E quando eu iniciar, Gabriel, faz só a chamada aí do tema e a apresentação da MEC também, tá? E mandei lá. Bom dia, gente. Para a gente dar o início, né?
esse encontro ele faz parte de um projeto do Estudo dos Terapeutas Canábicos, que vem se retomando, né, reconstruindo com o que iniciou o estudo de terapeutas canábicos, também como um grupo de estudo, né? Então, esse Diálogos Libertadores, que foi o título desse encontros de grupos de estudos que o ITC vem promovendo, né? Hoje nosso tema, né, ele é cannabis, política e reparação histórica, mas trabalhamos aqui dentro desse grupo de estudo com alguns convidados, né? Primeiro, e até se eu falhar aqui, pular alguém aqui, me corrijam, por favor. Mas o primeiro encontro foi com o Marcos Paulo, cujo tema, né, o título foi Como a proibição da maconha contribuiu para o empobrecimento da população negra. O segundo encontro seria com a Monique, inclusive, né, mas teve um conflito de agendas, né? A Monique também faz parte da Fiocruz, né? Se isso não é isso que se estou certo, né? E aí teve um choque de agendas e ela acabou não conseguindo participar, mas hoje está aí novamente como convidado, né? Vai poder falar um pouquinho. A gente teve, no lugar da Monique, o Jean acabou fazendo uma aula que propôs como temática desafios legais na prescrição da cannabis no Brasil. O terceiro encontro foi com a Ângela Amboim, cujo título foi Política, Legislação e Organização Social da Cannabis no Brasil, quem pode prescrever e como atuam as associações. E o próximo, depois da Ângela, foi justamente o que eu apresentei, que propus como título Antiproibicionismo, Proibicionismo e Maconha Medicinal. Quando o Jean me convidou, né, para fazer o ITC, na realidade, né, fez o convite para eu fazer essa mediação, era para a gente, pelo que eu compreendi, era para a gente fazer um acúmulo, né, fazer uma conversa, falar um pouco sobre as aulas especificamente, né, detalhar um pouco delas, mas antes da gente fazer isso, eu queria primeiro convidar a Monique para se apresentar, e também, né, eu acho que vale a pena, né, apresentar um pouco mais sucinto, não a 1 hora, como inicialmente era previsto a aula dela, mas apresentar um pouco de sucinto que ela nos apresentaria e trazer um pouco do seu acúmulo também. Então, Monique, por favor. E aí, gente, tudo bem? Prazer, Monique Prado. Eu tenho uma apresentação aqui, será que eu posso botar para vocês? Fique à vontade. Tá bom, vamos lá então. Eu vou pular algumas partes, né? Não só por conta do tempo, mas também porque... Peraí. Deixa ela aqui. Tentando me apresentar. Eu sou péssima com PowerPoint, porque eu tô acostumada a usar o Canva. Então... Ô, Monique, você quer me enviar e eu apresento para você, se preferir? Ah, eu prefiro. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo. Talvez role. Porque quando você compartilha, você acaba não conseguindo ver aqui a sala, né? É verdade, não vou. Pera, eu vou mandar então. Foi mal, gente. Não ter visto isso antes. Para onde eu te envio, Gabriel? Tranquilo, envia para o Gabriel, que ele apresenta. Pode ser no Zap, né? Eu acho que eu tenho o seu número, né? Deixa eu ver aqui. Tenho, sim. Te mandar um oi aqui com ele. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Só enviar aqui rapidinho. Pronto, te mandei por lá, Gabriel. Quer dizer, vou mandar. Mas então, galera, eu vou me apresentar aqui, então, parar aqui o compartilhamento de tela. Eu me chamo Monique Prado, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou ativista há uns 10 anos que eu me dedico a essa luta. Comecei junto das associações de pacientes, eu fui voluntária da Associação Abra Cannabis, que foi uma das primeiras associações aí do Brasil, né? Uma galera que cultivava, fazia óleo, assim, para doar. Então, era uma galera muito massa, assim, principalmente cultivadores, né? Então, já eram os caras que eram do Go Room, assim, uma galera bem massa. E aí, eu comecei no ativismo com esses caras, depois eu fui para a Marcha das Favelas, que é uma marcha que tem aqui no Rio de Janeiro,
que está impedida, inclusive, de marchar há alguns anos por conta dessas questões, né, que existem aqui, que vocês já devem conhecer, devem acompanhar aí nos jornais. Então, assim, aqui a gente tem um cenário de guerra, né, um cenário muito complicado, e a marcha foi impedida. E aí também faço parte da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, que é uma marcha que ainda acontece, não sei até quando, que a minha avaliação é de que as marchas da maconha elas estão perdendo muita força, né? Acho que tem vários fatores para isso. E acho que é muito triste, porque, bom, vou fazer uma contextualização histórica aqui para vocês, para ver se vocês conseguem captar um pouco dessa minha ideia. Mas, bom, eu sou formada em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense, então eu estava muito me dedicando, né, a olhar para a sociedade e para a segurança pública, ao longo da minha formação. Depois do mestrado, eu comecei a estudar Sociologia e Direito, então essas questões, né, sociológicas, misturadas às práticas normativas e à seletividade penal, tudo isso estava muito forte também na minha formação. E atualmente no doutorado eu estou terminando fazendo essa pesquisa sobre reparação histórica. Então eu sempre estudei os movimentos sociais, e nesse momento, no meu doutorado em Ciências Sociais, eu estou observando essa demanda política de grupos, né, que são antiproibicionistas, pessoas que são ativistas antiproibicionistas, e como elas compreendem esse termo, né, esse conceito de reparação histórica, o que elas estão acionando quando elas utilizam essa demanda. E aí eu escrevi um artigo em 2020, que vai ser o título que eu coloquei aqui, As Bocas de Fumo Deveriam Ser Tombadas, que é algo muito do movimento social, né, falando pela favela. Então tem esse problema, mas assim, ao mesmo tempo, é uma forma de reconhecer que essas foram as pessoas que historicamente mais sofreram os impactos da guerra às drogas, né? E aí pensando nas pessoas que atuam no narcotráfico. E aí não os grandes atacadistas, né, não os verdadeiros traficantes, que a gente nem imagina qual o rosto, o nome, mas a gente imagina que, enfim, devam ser brancos, usando aí terno, gravata e estarem bem posicionados aí na estrutura de poder do governo. Mas, assim, não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que são varejistas, né, do narcotráfico. Então, pessoas muito empobrecidas que acabam sendo capitaneadas, né, aliciadas aí para esse narcotráfico, e ganham muito pouco e arriscam muito suas vidas por isso. Então, estou olhando para essas pessoas e também dialogando com os movimentos sociais, né? Então, basicamente, isso é minha pesquisa. No momento, eu trabalho com a Fiocruz em 2 projetos. Um é um projeto nacional, da Fiocruz Brasília, que eu acho que é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, com os terapeutas canábicos, porque é um curso que ele busca informar... pode botar, Gabriel. Ele é um curso que ele busca formar pessoas para entenderem sobre a maconha, os seus usos terapêuticos e formas de prescrição. Então, assim, é um curso muito interessante que traz também uma abordagem sociológica, histórica, que é isso, né? Não tem como a gente falar sobre maconha, sobre política de drogas, sem a gente ter um olhar social, né, histórico, para a gente entender por que esse fenômeno acontece, por que é tão difícil a gente falar em regulamentação da maconha e de outras drogas. Pode passar, Gabriel. Bom, pode voltar um pouquinho, por favor. Aí aqui minha apresentação, esse é o projeto que eu faço parte no Centro da Política de Drogas, né, um projeto da Fiocruz com a Senad, que é a Secretaria Nacional de Política de Drogas, que eu também trabalho dando um curso, mas aí já é um curso mais sobre pacto federativo. Então é um curso que eu explico um pouco sobre como que o pacto federativo brasileiro, não sei se todo mundo está por dentro do que é esse termo, mas se alguém tiver curiosidade de saber, ou busca no Google ou me pergunta agora que eu explico. Mas, basicamente, é pensar que estados, municípios, eles abrem mão de sua soberania em prol de uma soberania comum de um estado, né, que vai ser o Estado brasileiro, um grande estado que consegue agregar todas essas localidades, assim, que entregam sua soberania para ter esse país, né, e aí é um novo conjunto de normas e tudo mais, e a gente pode marcar aí a Constituição, né, como um marco também, né, desse pacto federativo que nós, o Brasil, fizemos, um pacto federativo em prol da democracia, que tem os pesos e contrapesos aí que existem, né, dentro desse modelo, que depois eu vou voltar disso. É um pacto bem diferente dos Estados Unidos, né? Ainda que em relação à regulamentação da maconha, a gente está vendo uma aproximação, que eu acho que é uma aproximação interessante. Mas, enfim, a gente volta nisso depois. E aí é isso, né? Estou trabalhando nesses 2 projetos da Fiocruz. Esse da prescrição canábica é um projeto da Fiocruz Rio de Janeiro. A gente está indo em vários municípios para explicar para profissionais, e aí vou destacar que são profissionais, né? A gente não está focado nos médicos apenas, apesar de hoje, né, a maioria dos lugares entender que apenas o médico deve prescrever,
dia, que é algo que nós não concordamos, né? Nós que estamos aí coordenando esse curso, né? Eu, como uma das coordenadoras, compreendo que todas as pessoas, psicólogos, enfermeiros, todo mundo é apto a prescrever, né? Todo mundo consegue compreender sobre essa planta, e aí pensando, né? Acho que é algo muito importante da gente destacar, que a formação de medicina, ela, na história da medicina nesse país, ela jamais explicou para os alunos, jamais teve um curso que explicasse sobre o sistema endocannabinoide ou sobre prescrição. Então, acho que isso é um ponto, assim, básico para a gente começar a pensar em demandar em relação a isso, né? Então, a gente tem aí diversos profissionais que podem ser habilitados para isso, que podem conhecer sobre essa planta, e quem ensinou aos médicos no Brasil foram os pacientes. E quem ensinou os pacientes foram os maconheiros. E quem ensinou os maconheiros foram os cultivadores. Então, assim, é essa galera que sabe. Quem sabe é quem é maconheiro, quem sabe é quem conhece a planta. Essas são as pessoas que têm essa expertise. Então, esse curso de formação, ele é um curso que eu acho muito bacana, ele é o segundo do Brasil, né? O primeiro curso de formação, ele começou em São Paulo, que já é um estado que tem, né, esse fornecimento de maconha no SUS. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma lei, né, que trata sobre a disponibilização da maconha no SUS. Eu fui a redatora desse projeto, inclusive. Ele foi muito modificado, né, ao longo da sua tramitação, mas na época eu era assessora parlamentar do deputado estadual Carlos Mink, que é o autor da lei, e aí eu trouxe muito do acúmulo aí, junto às associações de pacientes, junto ao movimento antiproibicionista, para elaborar essa lei e tentar vincular ela com as farmácias vivas, com as associações de pacientes, mas infelizmente é uma lei que ainda não foi implementada, diferente do que já aconteceu em São Paulo, né? Então, em São Paulo já há o fornecimento e já há esses cursos. E aqui no Rio de Janeiro, a gente, em articulação com a Abra Rio, que é uma associação canábica aqui do Rio, uma das maiores, que tem autorização para cultivo, nós estamos fazendo esse curso de formação em vários municípios, né, municípios pequenos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o município de Volta Redonda, que é um município que fornece. Mas, enfim, eu vou voltar nesses pontos depois, mas o que eu posso dizer é que a minha formação e minha atuação política, ela é junto aos movimentos sociais. Ao longo da minha trajetória, eu trabalhei por 7 anos como assessora parlamentar, então eu pude escrever diversos projetos de leis. Alguns se tornaram leis aqui no Rio de Janeiro, né? Um deles é esse de fornecimento da maconha do SUS. Tem a lei também do uso veterinário, que é uma outra lei que eu também escrevi. Eu tenho uma lei, um projeto de lei, né, que espero que seja aprovado em breve, ele está em tramitação bem final, assim, que trata sobre cursos permanentes de capacitação profissional sobre o uso terapêutico da cannabis. E aí eu uso cannabis porque é uma estratégia, né? Quando a gente está no parlamento, a gente não pode falar maconha simplesmente, ou até pode, assim, só não vai ser aprovado, né? Então, assim, acho que é importante a gente pensar nos diferentes usos, né? Nas diferentes formas como a gente trata da questão em cada lugar, né? E de como isso também é uma estratégia. E trabalho também nessa área da educação, né? Como formadora do projeto Gente, que é esse projeto sobre políticas de drogas da Senad Fiocruz, e também esse curso dos usos terapêuticos da cannabis na Fiocruz Rio de Janeiro, em parceria com a Abra Rio. Também trabalho num outro curso, né, à distância, que é um curso de capacitação de profissionais da área de segurança pública. Então, a maioria desses meus alunos, eles são policiais, e eu dou uma aula de criminologia crítica, né? Na verdade, eu sou uma tutora, tenho um coordenador da disciplina, mas nós trabalhamos em equipe. Pode passar, Gabriel. E aí, o que eu soube, infelizmente eu não pude estar presente, né? Como o Gabriel falou, eu estou trabalhando nesses cursos e alguns deles foram nos finais de semana. E aí eu até tentei me ausentar desse, que eu daria a segunda aula, né? Mas aí não rolou. Ninguém pôde participar da Fiocruz, aí eu tive que estar lá representando a Fiocruz e aí não consegui participar. Pode passar, Gabriel, também. E aí eu tinha, bom, geralmente quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de apresentar alguns marcos históricos, né? E aí eu separei as convenções internacionais, que eu vou falar muito brevemente. Primeiro, porque é muito chato. Segundo, porque eu imagino que já devam ter falado com vocês, né, sobre proibicionismo. Então, aí as convenções internacionais, nós temos algumas convenções que aconteceram no Brasil, quer dizer, que aconteceram no mundo e que o Brasil se tornou signatário, né? E o Brasil, uma coisa que eu acho importante destacar, rapidamente, é que o Brasil teve figuras muito importantes, como o Rodrigues Doria, né, que é um cara aí grande, defensor proibicionista, que, enfim, fazia essas demandas. A gente teve também Pernambuco Filho, que também, junto das convenções, fez essa demanda pela proibição da maconha, né, chegou a dizer que a maconha ela era tão perigosa quanto o ópio. Porque é isso, né? Após guerras do ópio, né, havia uma preocupação mundial muito grande. Não vai ter como eu falar aqui sobre as guerras do ópio, né, mas foi um embate de forma simples, assim, foi um embate que teve entre a Inglaterra e a China, né, em que a Inglaterra queria forçar a China a continuar consumindo ópio, né, que eles vendiam, e a China queria parar porque se tornou um problema de saúde pública. E a partir disso o mundo se dedica a observar esse momento.
E há essa demanda, né, de outros países participando, né, dessas convenções, e o Brasil foi um grande defensor da inclusão da maconha dentre as drogas, as substâncias, né, que deveriam ser proibidas. Pode passar, Gabriel. Ah, que legal, Gabriel, que você já mencionou. Se você quiser falar também, não precisa me mandar no chat, não, pode falar, sem problema nenhum. Mas então, aqui tem uma. Acho que a gente pode fazer isso juntos, assim. É isso, né? Eu trabalho com essa área de docência, mas eu acho muito antiquada essa ideia de aula, né? Acho que as coisas funcionam muito melhor quando a gente tem trocas. Então, quem quiser falar, fica à vontade. Mas então, aí eu pensei em trazer um pouco também sobre o proibicionismo e a geopolítica estadunidense, que o Gabriel certamente também já falou, então vou falar muito rápido, mas a gente teve aí alguns marcos históricos lá, né? Pensando aí a Lei Seca entre 1920 e 1933, né, em que houve essa proibição geral, inclusive do álcool, que trouxe várias consequências aí nocivas, né, para a população estadunidense. E aí a Guerra às Drogas, né, que é inaugurada aí com essa frase célere do Richard Nixon, né, em que ele fala que as guerras são o inimigo número 1 dos Estados Unidos. E aí é interessante a gente fazer uma virada em que em 2024 a gente tem aí o então presidente Joe Biden, que ele fala, já começa a atuar na luta pela reclassificação da maconha, né? E aí, pensando numa luta legislativa, né? Porque aí ele já conseguiu fazer essa mudança em âmbito federal, né? E aí pensando que nos Estados Unidos eles têm um modelo diferente do nosso, né? De democracia, apesar de eles também utilizarem esse conceito dos pesos e contrapesos, né? Que é algo pensado aí pelo Montesquieu, né? Um filósofo francês que pensou essa ideia, né? Em que dentro da democracia a gente teria o legislativo, o executivo e o judiciário ali, um controlando o outro, né? Então, se um se exceder no uso do poder, o outro vai e faz esse balanceamento, né, para controlar e evitar que haja um uso errado, né, desse poder. Pode passar, Gabriel. E aí, eu acho interessante trazer novos modelos regulatórios. O Jean falou que vocês já ouviram, né, sobre outros modelos regulatórios também, então vou falar rápido, mas assim, acho que é interessante da gente pensar para amarrar bem essa ideia de reparação histórica, porque eu vou voltar nessas legislações. Então, a gente tem aí na história dos Estados Unidos, né, diversas regulamentações, né, a primeira do mundo a regulamentar em um estado, né, porque a primeira do mundo em um país foi no Uruguai, 2013, mas nos Estados Unidos a gente teve o Colorado, né, teve uma descriminalização da maconha, né, uma regulamentação do uso adulto da maconha, se eu não me engano, agora pode me falar qual é a memória, mas foi 2008, você se recorda, Gabriel? Acho que foi por aí. Mas, enfim, e aí a gente tem também a Califórnia, que já foi a primeira, né, legislação em âmbito estadual, né, dentro dos Estados Unidos, porque lá cada estado ele tem essa prerrogativa de tratar sobre seus assuntos, por exemplo, relacionados a aborto, relacionados à maconha, uso de drogas, eles têm essa autonomia para falar sobre esses temas, diferente do Brasil. Aqui a gente não tem essa prerrogativa. Os estados, eles têm limites, né, no quanto eles podem legislar, né, e aí é isso. Aqui no Rio de Janeiro eu consegui, eu e outras pessoas, né, porque tem vários projetos de leis e leis aprovadas sobre o fornecimento da maconha no SUS, e o que a gente se baseia, geralmente, é no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, ele fala sobre o direito à saúde, à vida, à qualidade de vida, então a gente se apoia nisso, nesse direito constitucional, para demonstrar que, olha, essas pessoas estão demandando o acesso à maconha e elas não estão conseguindo. Então, vamos fazer aqui essa lei, né, para tentar fortalecer, né, essa necessidade, né, essa urgência dessas pessoas terem acesso à qualidade de vida. E aí, já pensando nesse fornecimento da maconha, né, baseado na Constituição, que é a nossa Carta Magna, né? Então, qualquer coisa que a gente faça tem que estar ali dentro do escopo da Constituição. Por isso que há essa loucura aí dos parlamentares, né, e do Congresso em fazer um monte de PEC, né, de proposta de emenda à Constituição, porque aí eles conseguem ter muito mais flexibilidade, né, para aprovar as barbaridades que eles querem. E aí a gente tem aí a Califórnia, né, que fala muito mais sobre essa questão do uso medicinal na sua legislação. Na época, né, em 1996, a questão da AIDS era muito forte, então eles conseguiram essa aprovação, muito focada no uso terapêutico, né, da maconha lá, e aí depois vem o Colorado. O Colorado, Mônica, eu pesquisei, o Colorado regulamentou o uso medicinal em 2000, em 2012 o uso recreativo e em 2014 começou a venda no varejo. Aí fala que, numa pesquisa rápida, em 1975 ele descriminalizou, né, a maconha.
Então é bem antes, no sentido de descriminalização de não levar ao cárcere, eu imagino, né? Mas é uma pesquisa que eu fiz rápido, então não tenho tanta propriedade para falar. Mas desculpa. Depois eu vou. Nada que isso, obrigada. Realmente eu não me lembrava da data. Mas o Colorado, eu posso indicar depois uns textos bons para você. Tem um texto muito legal do Atos Vieira, ele escreveu para a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e ele fez uma pesquisa bem profunda assim, sobre os impactos da lei do Colorado. Depois posso passar para vocês. E aí, 2020, a gente tem aí uma lei de Illinois, que é uma lei que, para mim, assim, como pesquisadora, ela é muito interessante, como ativista também. Porque em Illinois, o que eles fizeram? Eles fizeram uma regulamentação da maconha nos moldes da do Colorado, e de vários outros estados americanos que permitiram o uso adulto, né, o uso que alguns chamam de recreativo também, o uso pessoal, assim, não só um uso para fins terapêuticos, né, então pensando aí o uso hedonístico, que eu particularmente gosto muito desse termo, da gente pensar em fazer essas diferenciações, né, que é um tema polêmico, mas enfim, eu gosto dessa ideia de pensar que há um uso que não é terapêutico, que é um uso recreativo, que particularmente é o que eu faço um uso hedonístico pelo prazer da maconha. E aí, em Illinois, eles fizeram isso, só que eles fizeram isso associando a regulamentação a diversas práticas de reparação histórica. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu tirei da minha cabeça? Não, na lei, se você for ler a lei de Illinois, que é uma lei muito bonita, inclusive, assim, para quem curte ler, que eles botam em vários momentos, assim, eles fazem a afirmação de que a política de drogas, ela impactou, e que a proibição da maconha em específico, ela impactou desproporcionalmente as comunidades negras dos Estados Unidos, né, no caso de Illinois. Então, há um reconhecimento formal do Estado de que houve um uso excessivo, né, da força e de práticas como o encarceramento em massa, né, e o genocídio de grupos populacionais, em geral a população negra, né, essas comunidades negras de lá, por conta da lei de drogas e, mais especificamente, da proibição da maconha, né? Então, a partir dessa regulamentação, eles primeiro anistiaram, que foi uma prática que o Joe Biden fez também, né? Quando ele fez essa descriminalização, essa regulamentação em âmbito federal, mas no estado de Illinois, eles fizeram essa anistia, logo na primeira semana eles conseguiram anistiar mais de 11 mil pessoas. Hoje eu não sei quantas pessoas já foram anistiadas, não encontrei esses dados, mas, assim, certamente um número muito elevado de pessoas só por conta da maconha, né? E aí outras coisas que eles fizeram foi incluir pessoas que são egressas do sistema prisional dentro dessa regulamentação, que é algo bem interessante, assim, né, da gente pensar, de fazer, como usar esse novo mercado para você conseguir fazer com que pessoas que foram historicamente prejudicadas por conta da proibição consigam ter uma fonte de renda digna. E aí Illinois ainda tem isso, né, para tentar fazer, que é algo diferente do Colorado, como a gente viu aqui, né, o Gabriel me ajudou em 2012, né, Gabriel, houve essa regulamentação no Colorado, e lá, sim, eles conseguiram fazer do Colorado, na época, um lugar que era, tipo, a ideia era fazer uma nova Amsterdã, sabe, um novo point dos maconheiros, para fazer dinheiro, né? Porque é isso, a gente está falando dos Estados Unidos, assim, não vamos ser inocentes, né? A ideia é fazer dinheiro, e nessa época nem se falava em reparação histórica, né? Lá no Colorado, assim, não era esse interesse. E realmente quem conseguiu, dentro do Colorado, investir nesse setor foram os grandes players do mercado, então, assim, a galera que já tinha grana. E aí, preocupada com isso, a regulamentação de Illinois, ela criou um fundo monetário para quem fosse de comunidades negras ou que fosse algum tipo de minoria, né? E aí eles colocam como minorias mulheres, pessoas com deficiência, não colocam, mas mulheres, eles colocam pessoas negras, eles colocam também os veteranos de guerra, por alguma razão, né? Os veteranos de guerra lá, eles têm várias facilidades, né? Eles têm vários privilégios legais, vamos dizer assim. Então, privilégios porque não é a maioria das pessoas que acessam, né? E aí, se tratando dessas ações afirmativas, eles também entram nesse escopo de ações afirmativas. Então, todos esses grupos, eles têm a prerrogativa de poder reivindicar o acesso a esse fundo. Então, eles podem ter esse fundo e pagar parcelado, enfim, pagar aos poucos, para devolver, restituir esse dinheiro ao governo, né? Ao estado de Illinois. Então, teve essa motivação, eles também falavam muito sobre a questão da educação, então havia a possibilidade de criação de um curso, né, dentro de uma universidade sobre maconha, para fazer com que as pessoas, elas se tornassem aptas a trabalhar com esse tema. Então, assim, é uma iniciativa muito, muito bacana, assim, que eles fizeram, e muito interessante, assim, pensando em termos legais, né, algo muito inovador, mesmo nos Estados Unidos, né, que tem esse histórico de diversas legislações, né, sobre o tema. E aí uma outra legislação que eu acho interessante, né, que também fala muito sobre saúde, é a do Oregon, que
que a do Oregon, eles não só, na época, né, houve um plebiscito, para quem não sabe, plebiscito é quando as pessoas, elas juntas, elas vão votar, né, e elas decidem sobre temas importantes para o país, entre eles a regulamentação da maconha ou não, né, legalização do uso adulto. E aí no Oregon houve essa votação, e eles também decidiram regulamentar o uso da psilocibina, o uso dos cogumelos psicodélicos, né, psicoativos. Então, a ideia, né, de regulamentar esses cogumelos era justamente pensando na saúde, porque eles são muito utilizados na saúde, especialmente para a saúde mental. Aí tem muitas pessoas com... Assim como o ácido, né, outras substâncias. Mas tem muitas pessoas, né, com traumas, e aí pensando nos Estados Unidos, que faz guerra no mundo todo, né, eles têm muitos veteranos de guerra, pessoas que voltam da guerra, né, os soldados e tudo mais, que voltam traumatizados. Então, essas pessoas, elas passam a fazer o uso dessas terapias, entre elas, o uso da psilocibina para lidar com essas questões. Então, o Oregon, ele também tem uma legislação muito inovadora no sentido de não se deter apenas na maconha, né, mas também outras substâncias, pensando aí a psilocibina. E aí, Nova York, depois, em 2021, também faz um movimento parecido com Illinois, que, bom, ao menos o que eu sei, né, eu nunca visitei Illinois nem Nova York, mas tenho muitos amigos que vão, e eles já me falaram, assim, que moraram, inclusive, né, tem uma colega, uma companheira de ativismo que ela morou em Nova York, e o que ela me diz é que a regulamentação é muito similar a esses pontos que eu trouxe para vocês da regulamentação de Illinois, mas que lá realmente eles estão conseguindo implementar. Porque é isso, né? Uma lei, ela pode ser só um pedaço de papel, assim como a Constituição, se você não respeita ela. E aí lá em Illinois, acho que eles tiveram um pouco mais de dificuldade de conseguir implementar essa questão da inclusão de pessoas negras como donas de negócios de maconha. E aí em Nova York você já consegue ver melhor. E aí tem vários problemas que me alertaram, assim, como, por exemplo, a dificuldade de pagar e tudo mais, mas aí já é um outro ponto. Pode passar, Gabriel. E aí aqui tem um resumo de algumas leis de drogas do Brasil, que eu vou passar muito rápido também. E aí, pensando aí a lei do Pito do Pango, de 1830, que foi assim, vocês já devem estar cansados de ouvir, eu não aguento mais falar sobre isso também. Mas é isso, a lei do Pito do Pango é essa lei em que houve aqui no Rio de Janeiro, né? Foi uma das leis pioneiras do mundo, né? Não podemos dizer assim que foi a primeira, né? Porque é isso, né? Acho que tem que ter muita comprovação historiográfica sobre, mas assim, certamente foi uma das primeiras, se não a primeira do mundo, a proibir o uso de maconha por pessoas, né? E aí o Pito do Pango era um instrumento, e a forma como também pessoas escravizadas na época tratavam, né, a maconha. E aí houve essa proibição em que as pessoas escravizadas flagradas usando, elas eram detidas com uma pena de encarceramento, elas ficavam presas, e as pessoas que vendiam, elas receberiam uma multa. E aí, enfim, a legislação... Falei, Gabriel. Só um pitaco sobre essa curiosidade, se a gente é realmente a primeira legislação, né, proibitiva da maconha no mundo. O Valois, ele questiona, né, essa influência do Pernambuco Filho, se ele realmente foi o mais influente em inserir, né, a maconha no rol das drogas proibidas no mundo, né? E aí ele menciona que para o Valois, que quem teve mais influência provavelmente tenha sido o Egito. E aí eu pensei, então se for o Egito, então provavelmente deve ter legislações proibitivas, né, no Egito. E aí eu não revirei como deveria, né, como uma pesquisa historiográfica, como eu aprendi na faculdade, inclusive, fazer, mas fui fazer uma pesquisa um pouco mais ligeira, né, sobre o Egito, que eu não domino a língua, então dificulto bastante. Mas a de lá é de 1867. É a primeira que eu encontrei, a mais antiga lei proibitiva lá do Egito, né? Então eu falei assim, não, então o Brasil consegue ser pioneiro em relação, pelo menos essa primeira leitura que eu encontrei, essa primeira pesquisa que eu fiz sobre o Egito, né? Porque eu imagino se for antes, talvez seja do Egito, né? Realmente. Pensei, se o Egito teve uma influência internacionalmente, talvez as primeiras proibições talvez tenham partido de lá, se não foi do Brasil, né? Mas, por enquanto, o que eu encontrei é que o Brasil realmente é anterior ao Egito ainda. Boa. Acho que ele estava se referindo à participação nas convenções internacionais, né? Porque também teve muito essa defesa do Egito nas convenções. Mas, enfim, são coisas para a gente pensar, né? Mas é uma lei que ela era restrita, que é o Rio de Janeiro, né? Não era uma lei federal. E aí a gente já tem uma lei federal, aqui eu estou selecionando, gente, é o resumo do resumo do resumo, porque tem, assim,
nossa, diversas regulamentações sobre drogas aqui no Brasil, né? E aí em vários momentos históricos, mas eu destaco aqui só as que eu considero que são as mais importantes. E aí a gente tem uma proibição total de todas as drogas, né, em 1938. Em 1940, a gente já tem um novo Código Penal, né, aí já pensando nesse caminho, né, ditatorial que a gente já vai entrando, né, e aí em 1964 isso fica ainda mais nítido, né, já aí é isso, né, auge da ditadura, um caráter bélico muito forte, né, então você sai de um caráter sanitário na forma de tratar os usuários para um caráter bélico. Muitas pessoas, elas passaram a ser, é isso, né, presas, torturadas, enfim, uma série de coisas por conta do uso, né, e a gente também tem aí um período muito triste da nossa história, né, que foi esse momento em que as pessoas, elas eram colocadas em manicômios, né, usuários de drogas, pessoas que eram desviantes de qualquer forma. Então, a gente tem, enfim, esses momentos obscuros aí da história do Brasil. Em 1988, a gente já tem uma nova Constituição, e aí a gente pensa, pô, agora a gente vai ter um momento mais progressista, né? A gente tem aí a Constituinte, uma série de pessoas participando para construir uma nova legislação. Vai ser diferente? Não. Em relação à maconha, a drogas, né? A Constituição, ela fixa que pessoas presas por conta de drogas, né, de tráfico, elas não podem ter direito à fiança. Então, assim, não é nada progressista, né, se a gente for pensar. E aí, em 1990, a política de drogas, né, ela enquadra, né, os crimes hediondos, o tráfico, né? E aí, pensando crimes hediondos, não sei se todo mundo conhece como que isso se fortaleceu no Brasil, mas foi por causa da morte da Daniela Pires, que era filha da Glória Pires, acho que é isso, né? Glória Pires. E aí, enfim, foi uma morte muito chocante, assim, com requintes de crueldade, assim, que mataram essa moça, e houve um clamor popular muito grande para que o Estado brasileiro, né, para que a justiça desse conta desse caso da melhor forma, assim, de uma forma proporcional à violência com que o fato aconteceu, e aí foi criada, né, essa ideia dos crimes hediondos. E aí eu acho interessante pensar que é nisso, né, a gente está falando de um caso em que uma mulher, ela foi assassinada, um feminicídio, né, de uma forma, assim, altamente violenta, com o uso de uma tesoura, enfim, uma coisa absurda, e aí enquadram essa prática, que é uma prática comercial, né, gente, se a gente for pensar assim, é isso, né, a pessoa está querendo vender uma substância enquanto a pessoa está querendo comprar, e aí colocam esses comerciantes dentro desse rol, né, dos crimes hediondos. Pode passar, Gabriel. E aí, a lei de 2006, né, que é um marco mais recente da história da política de drogas, em que passa a haver essa diferenciação entre o usuário e o traficante, que foi uma grande demanda do movimento antiproibicionista e, enfim, de pessoas que eram acadêmicas, pessoas que eram estudiosas do tema da segurança pública, porque entendia-se que a lei de drogas, ela encarcerava muito as pessoas, né? Então, não havia essa distinção entre usuário e traficante nas legislações anteriores, e passa a haver essa diferenciação. E aí a gente imagina, né, que, tipo, na época as pessoas comemoraram, imaginando que ia haver uma diminuição do número de pessoas encarceradas, o que na prática não aconteceu. Então, assim, não serviu muito para isso. Na verdade, aconteceu o contrário, né? O que as pesquisas mostram é que houve um aumento do número de pessoas presas por conta do tráfico. Então, qual o perfil dessas pessoas, né? E aí, pensando nos clientes do sistema penal, né? São pessoas negras e muito jovens. Então, é isso que essa lei acabou promovendo na prática, né? Um encarceramento ainda maior de pessoas negras e jovens, né? E aí é um avanço regulatório, que acho que é muito do que a gente vai tratar aqui, em 2014. Por quê? Porque começou a ter toda essa mobilização de mães e pacientes, que vocês ouviram muito com a Ângela, né? Imagino, que fizeram essa demanda ao Estado brasileiro, né? À Anvisa, para que houvesse uma regulamentação da maconha e elas deixassem, que elas pudessem sair da ilegalidade, né? Que essas mães, elas estavam importando maconha, né, e aí entendendo que são mães, pessoas de classe média, abastadas, né, economicamente, pessoas brancas. Então, elas conseguiram muito rapidamente, num intervalo muito curto de tempo, fazer com que o Estado brasileiro reconhecesse essa necessidade e que a Anvisa, né, ela criou uma série de resoluções para dar conta desse acesso, né, para fazer com que o acesso a esses produtos, né, formulados com maconha, chegassem às mãos dessas famílias. Então, foi um movimento muito rápido. E eu gosto sempre de fazer um parênteses quando eu falo sobre essa mobilização,
que é falar sobre o filme Legal. Vocês já devem ter ouvido muito falar, que é um filme que ele foi feito aí, né, para mostrar a história dessas mães, né, que estavam demandando esse direito na justiça, né, no executivo, né, pela Anvisa, e no legislativo também, né, elas estavam batendo na porta dos deputados. Então foi um trabalho político muito bonito, mas também existem outros trabalhos políticos muito bonitos, e um deles ele é dito ali no documentário chamado Autos de Resistência, que é um documentário que mostra muito sobre as mortes provocadas pelas operações policiais aqui no Rio de Janeiro. E aí, se você compara um filme com o outro, você vê que dos dois lados são famílias, né? São mães ali lutando pela vida dos seus filhos. Só que no caso dos autos de resistência que acontecem aqui no Rio de Janeiro, essas famílias elas não conseguem nada. Então a polícia continua indo para as favelas matar, e a gente só está vendo o aumento disso, né? Mortes cada vez mais violentas e um número cada vez maior, né? A gente acabou de ter a maior chacina do Brasil acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por conta disso, né? Por conta da lei de drogas, para tentar diminuir o poder do Comando Vermelho, e aí é isso, né? Chegaram a matar 121 pessoas, entre elas policiais. Então, assim, é um caso muito triste. E aí, 2019, a gente já está sob o governo do nosso ex-presidente, que atualmente está preso. E aí a gente tem aí essa lei 13.840, em que ele facilita, ele inclui, né, as CTs dentro dessa regulamentação, né, essa lei ela faz alterações na lei de 2006 e inclui as comunidades terapêuticas. A ideia realmente era fortalecer as comunidades terapêuticas que já fazem parte, né, do nosso Sistema Único de Saúde. É uma demanda para que se tire elas, inclusive, porque tem muitas pesquisas que mostram, né, que há muitas violações de direitos humanos contra pessoas usuárias de drogas dentro desses espaços. Às vezes, até pessoas que nem fazem uso de drogas são colocadas ali por uma questão de higienização social, né, porque colocam ali pessoas que são pessoas em situação de rua. Então, enfim, se ganha muito dinheiro, né, com as licitações para essas comunidades terapêuticas, enfim. Então, tem toda uma movimentação política aí contra elas. Mas houve essa inclusão na lei de 2019. E aí a gente tem também o recurso extraordinário 635659, que foi esse recurso aí que foi debatido pelo STF, em que houve a descriminalização do porte de até 40 gramas para uso pessoal da maconha. E aí é algo que eu considero interessante também, né? Porque dá uma virada e que, na minha opinião, é um dos fatores que fez com que muitas pessoas considerem que hoje não é necessário lutar pela regulamentação mais ampla da maconha. Então, assim, eu acho que, assim, ela foi importante, mas, ao mesmo tempo, também traz esse prejuízo, assim, a gente precisa politizar as massas, politizar as pessoas para fazer com que elas entendam que isso ainda é muito pouco, que ainda tem muita gente sendo violentada por conta da maconha. Então, assim, que a gente tem que também expandir para todas as drogas a regulamentação. Então, assim, acho que torna o nosso desafio, né, como ativistas, ainda maior. E aí, em 2024, a gente tem também a PEC 45, que foi uma reação do Congresso, do Senado, né, mais especificamente, para tentar fazer uma proposta de emenda à Constituição para que seja permitido não só a prisão, mas o encaminhamento de pessoas usuárias de drogas para comunidades terapêuticas, né, para centros de atendimento, né, à saúde mental. Então, assim, é algo muito retrógrado. Pode passar, Gabriel. Mas, enfim, essa PEC está parada também, eles não vão ter força para fazer isso. Mas, enfim, é algo que a gente tem que estar sempre alerta, né? Essa coisa. E aí, aqui são alguns dados da Lei de Drogas que nem são alguns são bem atualizados, mas nem todos são tão atualizados, mas que eu acho interessante de trazer, porque faz a gente pensar, assim, em debates que eu acho que a gente tem que tratar. Mas eu posso trazer outros dados para vocês. Eu gosto muito do trabalho do SESEC. O SESEC tem feito pesquisas assim incríveis. O projeto Drogas Quanto Custa Proibir, que acho que a gente pode, inclusive, a gente pode fechar com ele. Mas é um tipo de pesquisa que eu gosto muito, assim, são pesquisadores muito bons, assim, muito preocupados, né, com essa questão dos impactos da lei de drogas na vida da população mais pobre. E aí, tem esse dado que eu gosto de começar, né, que fala que 6.393 mortes ocorreram pela polícia, né, aí anos anteriores a 2023, e aí 71,7% eram crianças ou jovens, 82% delas negras. E aí, se eu não me engano, esses dados eles são de referência a 2021, 2022. Então, assim, tem uns anos, mas, assim, infelizmente, a realidade não mudou muito. Assim, o que o Atlas da Violência mostra, o que o Fogo Cruzado mostra que, assim, o número de crianças sendo alvejadas pela polícia, pensando aqui Rio de Janeiro, né, Grande Rio, é altíssimo, assim, é muito absurdo, é muito triste.
E aí, 62%, esse é o dado mais antigo, dos mais antigos, né, mas que eu acho interessante, né, que são dados do Departamento de Penitenciária, que nessa época, é uma pesquisa de 2018, mas referente a 2017, que mostra que 62% das mulheres presas por tráfico eram jovens, 50%, negras, 62%, e mães, 74%. E aí eu acho que sempre é importante salientar, primeiro, que tem todo um movimento do STF, né, para evitar que mulheres mães sejam presas, o que não é cumprido, né, nas instâncias menores, mas o impacto disso na vida dessas crianças, assim, muitas dessas famílias, é só a gente pensar no número de pessoas que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Então, assim, muitas dessas mulheres, elas são a única responsável por aquela criança. Então, você tira essa mãe de circulação, você prejudica não só toda a comunidade, mas você impacta o futuro de crianças, né, que vão ser encaminhadas, sabe-se lá para onde, vai ter que viver com a avó. Enfim, você prejudica toda a estrutura social e entender que muitas dessas mulheres, elas estão ali no tráfico por necessidade, né? E aí, presos por tráfico, a gente tem também essa pesquisa do IPEA, que é uma pesquisa muito interessante, ela é de 2023, mas é uma pesquisa, assim, incrível e muito inovadora no sentido de mostrar o perfilamento racial, que é algo que geralmente não aparecia muito nas pesquisas, né, esses dados sobre raça. E aí, o que a pesquisa mostra é que os presos por tráfico são 86% homens, 71,26% jovens, 65,7% negros e 68,7% com baixa escolaridade. Então, esses dados, eles poderiam fazer com que o Estado brasileiro pensasse o quê? Vamos fazer políticas públicas para evitar que homens jovens com baixa escolaridade, negros, eles entrem no tráfico. Mas o que se faz é apenas encarcerar, porque isso é um projeto político, né? Então, acho que é importante a gente sair daqui já com essa mentalidade, assim, com essa criticidade e entendendo as coisas como elas são, né? Sem esse véu de acreditar que realmente as nossas normativas, elas servem para o que elas dizem servir. Não é assim que funciona, infelizmente. E aí, em relação às drogas apreendidas, as maiores drogas, o IPEA demonstra que 70,2% são apreensões de cocaína, 67% de maconha. Então, ainda são as substâncias que mais são utilizadas para encarcerar pessoas. E aí, o Atlas da Violência, em 2014, um dado que eu achei interessante, que eu até tenho que buscar essa fonte de novo, que eu perdi, ela mostra que 1.460 mortes por overdose aconteceram em anos anteriores, assim, 2012, 2013. 1.460 mortes por overdose. E aí, se você for ver o impacto das operações policiais no índice de letalidade, é muito alto, é muito maior. Então, assim, é outro dado que revela que seria muito mais interessante criar políticas públicas específicas para evitar essas mortes por overdose do que você, de fato, investir na letalidade policial, né, no encarceramento em massa. Mas acho interessante isso porque é um número realmente muito baixo, né, 1.460 mortes no Brasil. Então, assim, tinham outros caminhos, né, para a gente lidar com isso. E aí, uma outra pesquisa da UNB, Universidade Nacional de Brasília, né, junto com o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, revelaram, assim, nas unidades, nas comunidades terapêuticas que eles foram, que em 100% das comunidades terapêuticas, em 205 comunidades terapêuticas que eles foram, 100% cometiam crimes contra os direitos humanos. Então, assim, para mostrar que essas comunidades terapêuticas, né, elas realmente não devem receber investimento público. Acho que isso é um dado, assim, importante, parece não ter nada a ver com a questão da maconha, mas que sim, tem, porque muitas pessoas que são usuárias de maconha são encaminhadas para esses lugares, inclusive, e acho que é interessante a gente pensar por um viés antiproibicionista, né, pensando a descriminalização de todas as drogas, né. E aí, SESEC, eu já falei com vocês, né, eles têm uma pesquisa muito interessante que se chama Drogas, Quanto Custa Proibir. Eles tinham, inclusive, uma calculadora da proibição que eu adorava, assim, você ficava vendo quanto que você poderia tirar, né, da segurança pública, né, que não é só da segurança pública, né, esses gastos que eles falam de R$1 bilhão no Rio de Janeiro em 2017, e de 4,2 bilhões em São Paulo só com a segurança pública. E não é só com a segurança pública de forma geral, porque aí talvez até se justificasse, mas não, é só com a guerra às drogas. Então, esses gastos de 1 bilhão, eles vão ser usados para caveirão, para helicóptero que vai atirar nas pessoas, para compra de armas. Então, assim, é para essa atuação ostensiva, violenta, repressiva e letal do Estado. Então, assim, não é para segurança, entendeu? Não é para promover segurança efetivamente. Então, é um gasto muito alto, né? Pensando Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro, 1 bilhão, São Paulo, 4,2 bilhões. Também São Paulo é maior.
Mas ainda assim, se você gerenciasse esses recursos de uma outra forma, você poderia ter um aumento do investimento em educação e em saúde. Então, acho que isso também é algo que a gente tem que pensar, né? Porque se a gente está falando de guerra, a gente está falando de impactos nocivos da lei de drogas, a gente tem que pensar também em como os recursos públicos são utilizados. E eles, no momento, o que se prefere, né, o que o Estado tem feito, é preferir investir na necropolítica, né? Que é a necropolítica é um conceito criado pelo Achille Mbembe, que é um camaronês, né, filósofo, em diálogo com Foucault. Então, ele entende que o biopoder, né, pensado por Foucault, né, essa ideia do controle da vida, ele já não é mais suficiente para conseguir explicar o que acontece. Então, ele pensa necropolítica, né, políticas de morte, pensando realmente também nesse gerenciamento do uso público, nesse uso de novas tecnologias para aprimorar as formas de matar também, pensando aí no uso de drones para matar, enfim, uma série de coisas, que acho que também é um texto interessante. Eu vou passar todos esses textos que eu vou mencionando para vocês depois. Pode passar, Gabriel. Então, aqui, geralmente eu gosto de passar esse vídeo, mas eu acredito que a gente não vai ter tempo, né, Gabriel? Então a gente vai só passar adiante. Mas é um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, depois eu posso pedir para o Jean passar para vocês também, que é se políticas de drogas é uma questão de mulheres, que foi feito pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, em que eles mostram, assim, a partir de exemplos concretos, né, de mulheres que eles atendem, que eles ajudaram, que foram vítimas da guerra de drogas de alguma forma, e aí eles fizeram esse vídeo, resumido com um vídeo muito legal, contando isso. Mas pode passar, Gabriel, porque acho que vai ficar... A menos que, não sei, vocês querem ver o vídeo? Vamos lá, votação. Eu acho que rola passar. Eu acho que pode também. Eu Tem acho quanto que tempo o vídeo? Então tá bom, então vamos passar, gente. Não tem 1 hora de duração não, né, Monique? Não, ele é bem curtinho, ele tem 4 minutos, eu acho. 4 ou 5. Ah, por favor, por favor. É bem curtinho. Inclusive, só para destacar, eu tenho autorização para passar, eles me deram autorização. Tipo, não estou fazendo uso indevido de nada. Valeu, Matheus. Vontade de te conhecer, mano. Eu vejo sua participação lá na Articulação Nacional de Marchas, bem legal. Monique, como essa aula fica gravada no YouTube depois, se você quiser, a gente pode cortar essa parte do vídeo, tá? E disponibilizar o link. Tá bom, não tá rolando o vídeo? Não é porque você falou que tem direitos autorais e eles disponibilizam. Não, eles me deram autorização. Ô, Monique, mas essa aula nossa aqui também vai ficar gravada, tá? E sim, eles deram autorização, eu posso usar onde eu quiser. Relaxa. Porque eu coloquei o PowerPoint, eu não sabia que tinha um vídeo, eu upei o PowerPoint pro Google Drive, certamente o vídeo não foi junto. Não vai. E aí, então, eu tô tentando, porque eu não consegui abrir, foi o PowerPoint no meu computador. Compartilha você, Monique. Tenta você compartilhar. Me passa o link do YouTube que eu já passo, então. Passo, peraí. Vou mandar aqui. É bem legal esse vídeo. É isso, né? É um condensado de histórias reais, de situações que acontecem com mulheres por causa da lei de drogas. É bem interessante. Vou te mandar aqui, Gabriel. Enviei. Eu queria comentar isso, gente. Justamente quando se fala em direitos autorais, primeiramente, bom dia. Se vocês compartilham, por exemplo, a página do Pinterest, não tem problema. Mesmo com o YouTube, mesmo com qualquer plataforma, isso está na LGPD. Então, é uma forma de justamente divulgar sem cometer nenhum erro referencial. Parabéns pela discussão. Vou soldar o play, hein? Boa. Levei minha neta para visitar a mãe dela. Minha filha fez um serviço e caiu lá. Foi 33.
Toda vez era a mesma coisa pra mim e pra minha neta. Tira a roupa, agacha, tosse e vai. Eu não sei se entendi muito bem o que ele disse, mas ele falou algo do tipo: seu bebê já tem 6 meses, né? Já está na hora de entregar. E então eu perguntei se podia quedar com ele. E ele disse: você mexe com drogas, você é um perigo para o seu filho e para a sociedade. Já ficou muito tempo até com ele. Você pode ser mula, mas é traficante internacional. Eu estava na casa do meu namorado e ele tinha saído para comprar cigarro. Eu ouvi as sirenes e do nada arrombaram a porta. Eram 2 policiais. Eu estava imóvel no sofá, até que um deles veio por cima de mim. Eu tô aqui porque eu trafiquei. Agora, eu não consigo progressão de regime porque ninguém nunca quis assinar minha carteira. O advogado até falou alternativa penal, mas eles não conhecem a minha realidade. Não me chamam nem pelo meu nome. Eu expliquei pro delegado que eu não tinha droga nenhuma, que quem tinha era o meu cliente. Aí ele falou pra eu provar que eu trabalhava naquilo e fazer um programa com ele. Depois que terminou o meu período de experiência, ele me pediu minha documentação, incluindo os antecedentes penais. E aí, batata. Na segunda-feira seguinte, ele me chamou na sala dele e me demitiu. Falou que eu não fazia o perfil da empresa. Eu fui até a delegacia denunciar o assassinato do meu filho. Queria contar que ele foi assassinado por policiais. O delegado ouviu tudo e falou que era uma denúncia grave, mas que se meu filho era traficante era esperado. Ele ainda falou que se nada fosse provado eu podia ser até processada por calúnia. Acabei desistindo porque era minha palavra contra a de todos eles, né? Eu tava na frente do juiz e ele perguntou se eu tava na festa porque eu queria, se eu tinha usado droga. Eu falei que sim, ele disse então que eu devia saber que eu tava sujeita a isso, que se eu não tivesse usado droga, se eu tivesse ficado em casa, eu não teria sido violentada. Tava indo pra faculdade fumando um baseado, e aí do nada 2 policiais me abordaram. E aí um deles disse: ah, só porque você é gostosinha, você acha que eu vou te liberar? Pode passar, Gabriel. Ah, não, ainda tem mais um pouquinho, pode botar. Agora foi, Gabriel. Obrigado por apresentar o vídeo para nós. Muito legal, né? Muito forte, assim. Mas acho que mostra isso, né? Se a gente for pensar na intersetorialidade, né, da política de drogas, ela busca afetar justamente isso, né? E aí pensando outros conceitos também, né, de como que a interseccionalidade, né, ela também aparece nessa questão da lei de drogas, quanto que as mulheres negras, e aí pensando mulheres, meu Deus do céu, o gato. Mulheres trans, né, elas vão ser afetadas desproporcionalmente, né? Então, assim, a lei de drogas ela é realmente utilizada para subjugar as mulheres, né? E aí uma situação que esse vídeo não aborda, mas que a gente sabe, né? Eu conheço muitos relatos, mulheres, eu sou mãe, né? E eu conheço muitos relatos de mulheres que são mães e que os ex-companheiros, por algum motivo, de vingança, qualquer coisa, eles denunciam as mulheres por serem usuárias de maconha, ou por serem ativistas, para tentar tirar a guarda dos filhos dessas mulheres. Então, essa também é uma outra situação que acontece. Às vezes a mulher nem é usuária de drogas mesmo, qualquer coisa que seja, mas isso é utilizado para realmente prejudicar, né, a vida dessas mulheres e impedir que elas possam exercer a sua maternidade, né, que é algo que o Estado brasileiro também faz, na medida em que prende mulheres que são mães, em situação de vulnerabilidade, sem renda e que foram ali aliciadas pelo tráfico.
Que bom que vocês estão gostando, gente. Feliz de ler as mensagens. Podem falar também, não tem problema não. É só ficar escrevendo. Mas, enfim, aí agora a gente já vai entrar no papel do movimento antiproibicionista. Vai lá, Dilson. Oi, eu sei que não acabou a apresentação ainda, mas como você acabou de falar, que os governantes usam, né, essa questão da lei para tomar o filho das mulheres que estão em situação de uso de droga ou mesmo as que estão cultivando, né, para cuidar dos seus filhos. Vocês viram agora recentemente que um departamento do DESMAD lançou um programa para dizer que a ideia é para cuidar de mães nutrizes, que é mães que têm filhos já de braço ou que estão grávidas, né? E teve um grande debate sobre essa questão para como que vai pôr criança e mãe dentro de comunidade terapêutica. O tratamento é dentro de comunidade terapêutica. Aí a campanha contra essa comunidade fez um grande debate. Teve um estudante que fez uma ocupação na USP e começaram, assim, os usuários que é vítimas e usuária de comunidade começou a receber ameaça do próprio, né, dos próprios agentes do governo. Aí tem denúncia no CNS, isso no governo atual, do presidente Lula, né? Imagina se fosse no governo Bolsonaro. E a Brasme também, por ela ajudar na denúncia no CNDH, recebeu notificação da Procuradoria. Tem até uma nota da Brasme sobre isso. Quer dizer, a gente pensa que vai eleger um governo que encare essa questão das drogas, não. Aquele novo procurador lá que ele está querendo indicar para o governo federal, para o STF, que é evangélico, que está notificando a Brasme, né? Você falou um ponto aí na apresentação, aí no decorrer da apresentação, que essa questão conservadora e do domínio religioso nas políticas. A parte da Constituição, eu me lembro de várias pessoas que trabalharam na Constituinte e os movimentos sociais naquela época era muito Conselho Eclesiástico de Base, né, que é chamado, que construiu. Então, até hoje eles fazem a gente rezar, né, nas reuniões do movimento, né, fazer rezar Pai Nosso, Ave Maria, né, porque é uma base católica. Então, não mudou na lei 2006, não nessa foi piorando na lei de Bolsonaro, da de 2018 e 2019. Agora, no governo Lula, não encara a questão das drogas e nem da segurança pública. E agora vem com um programa dentro de um departamento, principalmente para as mulheres, que envolve criança. E a maioria das comunidades, elas têm braços internacional. O que veio logo na minha cabeça é as crianças vão ser levadas para fora, né? Tem o índice de criança, ninguém fala muito sobre isso, que é levada para outros países, doada, né? Tem um estudo que Israel é o país que mais adota criança aqui no Brasil, eu não sei para quê, né? Tá? Então, eu queria fazer esse comentário sobre se você também já deu uma estudada, ou viu alguma coisa sobre esse edital, e é um edital de 126 milhões, fora as emendas que vão entrar. E eles ainda estão buscando mais dinheiro em outros ministérios. Tá? Isso está em nota, está em denúncia, tá? O que eu estou comentando aqui, para lembrar a questão das mulheres, que só tende a piorar, principalmente nos estados também, que são geridos por extrema-direita. Agora teve uma lei que uma proibição gravíssima em Santa Catarina, o SC, que tirou a lei de cotas racial e
e de pobre para qualquer universidade, quer dizer, a Assembleia de lá aprovou. Então, só tem cerco fechando para essa questão de droga, para as questões que envolvem avanços em políticas sociais. Obrigado. Paro por aqui. Ai, Adilson. Olha, eu acho que tem alguns temas que são muito delicados da gente falar. Esse é um deles, especialmente porque ano que vem é ano de eleição. E, bom, se a gente tem esse. Vou falar rápido para passar a bola para o Matheus, depois eu retorno. Mas é isso, se a gente vai ter ano que vem essas eleições, né? Acho que é sempre bom a gente pensar que se a gente não estivesse hoje num governo que eu considero, né, de centro-esquerda, assim, quase direita, se a gente não estivesse nesse governo aí com o Lula, a gente poderia estar numa situação muito pior. Eu te recomendo a leitura, só antes de passar para o Matheus e retornar a responder a sua pergunta, te recomendo o texto de um companheiro de luta, que se chama Júlio Delmanto, que ele escreveu um livro muito interessante que se chama Camaradas Caretas. E aí acho que é um livro que mostra, né, como que na época da ditadura era tratada essa questão entre os companheiros, né, de luta aí que estavam buscando uma revolução. Mas enfim, são muitas nuances, mas o que eu posso dizer é que quando a gente fala sobre a lei de drogas, sobre a política de drogas, tanto entre os partidos mais voltados à esquerda, né, quanto mais voltados à direita, assim, esse é um tema que realmente é difícil, assim, é um tema polêmico, que tem muito cercado de preconceitos, né, mesmo entre a esquerda, e o livro do Delmanto diz isso, consideram que é um desvio de finalidade de um objetivo mais importante, que é a luta de classes, né, então há muita dificuldade de levar esses temas, mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, durante esse governo Lula, e eu posso falar como uma pessoa que participei de uma política pública, que é essa política pública do Senado em parceria com a Fiocruz, o que eu posso dizer é que, assim, há muita resistência dentro dos espaços e há esse momento de descontingenciamento no Brasil, né? Nesse ano teve um descontingenciamento muito grande, ou seja, uma liberação de muito dinheiro para a pauta da política de drogas. E esse dinheiro, ele é um dinheiro para a política de drogas. Então, o que a Senad fez? A Senad está investindo em cursos de capacitação, com um viés antiproibicionista. Eu estou participando de um desses cursos que eu falei, né, dando uma aula sobre pacto federativo e política de drogas. Há outras abordagens desse curso, né? Nós temos pessoas tipo Dudu Ribeiro, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que é outro formador que trabalha comigo. Então, assim, é um viés antiproibicionista. Há muitos programas que estão sendo criados dentro da Senad que são antiproibicionistas, mas esse dinheiro está sendo disputado. E dentro do governo, a gente tem também, né? Lembrar que a gente tem o Lula, mas a gente também tem um Congresso que é majoritariamente conservador. É só você ver aí qualquer tipo de votação, a dificuldade que é. A gente tem a bancada da bala, da Bíblia e do boi, bancada BBB. Então, assim, essas pessoas estão muito fortes, elas têm as suas pessoas que trabalham ali dentro da estrutura do governo, né? E há essa disputa pelo recurso público, que é o que eu falei lá do Drogas Quanto Custa Proibir, né? Como que está sendo usado o recurso público. E ele está sendo disputado não só por quem pensa como a gente, mas por quem pensa de forma diferente. E essa questão das comunidades terapêuticas, infelizmente, é muito delicada, porque tem muitas famílias que realmente não sabem como lidar e a gente vive o sucateamento do SUS, inclusive as RAPs, as redes de atenção psicossocial, que você deve acompanhar também. Então, a gente tem um desinvestimento em políticas como essas, né, como os centros de atenção psicossocial, os CAPS-AD, e, ao mesmo tempo, você sucateia para você fazer com que as pessoas achem que esses serviços não funcionam e demandem novos serviços, entre eles as comunidades terapêuticas, que disputam, sim, o orçamento. Então, acho que é uma luta importante que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que pensar muito, assim, pensando no governo Lula, né, a gente tem que provocar esse governo a pautar o que a gente acredita, né, tratar a questão da política de drogas com a seriedade que ela merece. Ele teve falas muito problemáticas, né, recentemente sobre isso, mas também tem a criticidade de entender que se a gente estivesse em um outro governo, provavelmente a gente estaria numa situação muito pior. Vai lá, Matheus. Nossa, muito obrigado, Monique, obrigado, Adilson, que discussão potente. Eu quero pedir licença para fazer um relato pessoal, que eu acho que pode ser gatilho. Eu posso fazer? Eu não vou citar nomes, não vou entrar no quesito denúncia. Nada a ver. Como ex-encarcerado em comunidade terapêutica, justamente por uso de drogas, maconha, crack, cocaína, etc.
o que eu via no cotidiano era justamente o que vocês estão falando, só que um pouco mais pesado ainda. Como é? Eles amarram você se você não come, eles vão te dopar se você não faz o que eles querem. Se você não acorda na hora que eles querem, eles vão te trazer um livro na cama ou vão te acordar de forma violenta. Eles vão te espancar, te dar choque, fazer o que tem de mais torturante. O que a gente acha que foi na ditadura, a ditadura nunca acabou, enfim. Então a gente tinha mães, a gente tinha pais, a gente tinha pessoas das mais diversas. Tinha uma amiga minha que eu fiz lá dentro, gênia, pensa numa pessoa gênia, lúcida, transparente, fantástica, borderline. O diagnóstico dela de borderline fez com que ela estivesse lá por pelo menos 3 anos. E ela estava contente com aquela realidade. Olha só. E aí, no último dia meu de prisão, eu fui falar com um psiquiatra, eu não vou citar o nome, porque eu tenho medo dessa galera ainda. Mas o que ele falou para mim, Matheus, isso aqui não passa de um experimento freudiano. Para você recuperar o indivíduo, você tem que isolar ele de toda a realidade. Ou seja, quando você entra lá, eles tiram sua roupa, tiram seu celular, seu cartão, seu RG, sua identidade. Eles transformam você numa pessoa que não existe, simplesmente. Eles tiram a sua própria existência com a justificativa de que vão te fortalecer para a existência. Isso é muito paradoxal. E Freud, com todo respeito e toda a crítica agora profunda, foi tão paradoxal quanto. E aí você escuta o psiquiatra usar isso de argumento e você tem que ficar quieto numa cadeira de rodas. Enfim, gente, me desculpa por possíveis gatilhos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa discussão que vocês trazem é pertinente, importante. E eu acho que, assim, tem muito mais do que os dados falam. É isso. Nossa, gente, obrigada. Obrigada, Dilson. Não sei se minha resposta te contemplou de alguma forma. A gente pode trocar pessoalmente depois. Enfim, porque eu acho que é um tema delicado, que a gente tem que ter cuidado, por ser ano de eleição ano que vem. E obrigada, Matheus, pelo seu relato. É muito, muito triste. Eu também ouvia muitas denúncias, né? Tenho amigos também que trabalham no mecanismo de combate à tortura. E é muito triste ver que é isso, que o Estado brasileiro é conivente com essas práticas, né? Mas é a realidade, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem que se apropriar desses conhecimentos, ouvir pessoas como você, seus relatos, para a gente pensar em construir novos futuros, né? Ainda que seja muito difícil. E, bom, não só a gente, né, está nesse movimento, mas a gente só está aqui falando sobre isso porque teve todo um movimento anterior, né, que é um movimento que começa muito antes, né, mas eu vou pegar aqui a partir da década de 1960, 1970, mas entendendo também que, enfim, existia muita resistência, certamente nos quilombos, nas favelas, mas que pensando aqui nesses espaços, né, que são mais aceitos socialmente, a gente tem em 1960 e 1970 o movimento hippie como um movimento que contestava essas violações, né? Essas violações sobre o nosso corpo, o nosso direito de pensar e existir, e o sistema como um todo, né? E o uso de substâncias ele era muito utilizado para acessar isso, né? Outras formas de pensamento. Então, o movimento hippie foi um movimento que fez muito a defesa, né, em prol da descriminalização das drogas, né? Que utilizava muitas drogas, produção cultural, né, produção musical aí, que a galera usava, escrevia livro. Então, a década de 1960 e 1970 foram décadas muito importantes, né, para esses debates, né. E aí a gente também começa a ter, na década de 1980, a participação das academias e dos partidos, né, pensando aí acadêmicos, né, acadêmicos ali de universidades, pensando e escrevendo, produzindo material sobre o proibicionismo, sobre os seus impactos e fazendo pensando, né, prospectando sobre novos caminhos. Então, a década de 80 também teve esse movimento, né? E na década de 90, o que os historiadores falam é que não houve muito engajamento político, né, em relação à luta contra a proibição, mas teve também um ativismo cultural muito forte, muito potente, do Planet Hemp, né, que é essa banda aí que tem essas letras muito engajadas em prol do antiproibicionismo.
Eu vou no show deles, inclusive, hoje, tô animada. E, enfim, o Planet Hemp, ele tem essas letras aí que fazem essa contestação muito forte. Então, eles marcaram essa década também com esse movimento, né? Esse movimento das ideias, né? Da música, que a cultura faz tão bem, de acessar grandes camadas da população, né? E... Pois é, Gabriel, pô, e vou te falar, é isso, os caras estão cobrando caro, cara, esses shows. Eu queria ter ido no de São Paulo também, mas assim, impagável. E é isso, vou no do Rio, pagar por uns meses aí, é isso. Marchas da Maconha, década de 2000, né? A gente tem aí a primeira Marcha da Maconha em 2002, aqui no Rio de Janeiro. E foi uma marcha muito interessante, né? Uma marcha que ela foi feita em Ipanema, em um lugar que, historicamente, a galera fuma maconha nesse lugar, que é o posto 12 ali, posto 9 de Ipanema. Então, a galera tem esse uso. Hoje em dia é menos, né? Hoje em dia mais a galera fica no Leme, que, tipo, é uma ponta, assim, antes de Copacabana, e a galera fuma lá, e tem a Barraca do Rasta. Então, assim, virou o novo point dos maconheiros. Mas, por muito tempo, foi o posto 9 de Ipanema. E aí veio a Suzana, que é uma portuguesa que chegou aqui e falou, pô, por que não tem Marcha da Maconha aqui, cara? Vamos organizar a Marcha da Maconha. E ela escrevia o convite em sedas, e ia distribuindo na praia para a galera participar. E realmente foi um movimento muito bonito, até recebi umas fotos, no futuro vou colocar aqui essas fotos, que a galera foi, assim, teve muita mídia, porque foi realmente algo muito, na época, né, muito simbólico, assim, muito expressivo, muito disruptivo, assim, era uma galera realmente muito subversiva. Em 2002 está falando, lutando contra a maconha, né? Então foi algo muito interessante, né, que entra nesse cenário mundial da Marijuana Million March, que é isso, já tinha em outros países, né, Estados Unidos, assim, já tinham essas marchas da maconha forte, aí o Brasil entrou em 2002, ficou um tempo sem. E aí, em 2008, voltaram, né, já com uma participação mais efetiva, né, de brasileiros, principalmente a galera do Grow Room, que é esse site que a galera utilizava para compartilhar técnicas de cultivo. E aí, aqui no Rio de Janeiro, se fortaleceu muito e logo foi expandido para outros lugares. E aí, 2011, a gente teve aí um período, né, a gente está falando das marchas, mas assim, não era simples, né, teve gente que foi presa, panfletando, teve gente que foi agredida pela polícia, tinha bomba no meio da marcha. E até hoje a gente encara isso, né? Prefeitos, deputados, vereadores que se engajam contra as marchas, né? E aí fazem projeto de lei tentando barrar a marcha e vai para o STF. E o que o STF diz desde 2011 é que as marchas elas estão amparadas pela Constituição, né? A nossa Carta Magna, que a gente já falou antes, porque é um direito você se expressar contra algo que você considera injusto. Então, eles deram, né, garantiram a constitucionalidade das marchas, mas ainda assim, até hoje, há esses movimentos de tentar impedir marchas pelo Brasil, afora, né? E aí, em 2014, a gente tem essa virada, que eu já falei, que é quando as associações canábicas, elas entram em cena. Passa lá, Gabriel. Por favor. E aí, vamos voltar aqui no Pacto Federativo, porque eu estou fritando com o Pacto Federativo e pensando muito nesses pesos e contrapesos, né? E aí, o que eu acho interessante da gente pensar, né, nessa questão das famílias e das associações canábicas que buscam aí a luta pelo uso terapêutico, é que elas conseguiram mobilizar todos eles, né, conseguiram mobilizar o legislativo, o executivo, né, pela Anvisa, as RDCs, né, primeiras resoluções da diretoria colegiada que permitiram a importação, garantiram a possibilidade de prescrição, e o papel do judiciário também. Então, eles conseguiram balançar toda essa galera, né, que está ali nos pesos e contrapesos da democracia. E eles conseguiram efetivamente muitas coisas. Então, em relação às RDCs da Anvisa, né, a gente tem várias RDCs que, desde 2014, foram permitindo importação, depois produção em solo nacional, ainda que sem, né, a possibilidade do cultivo. No judiciário, eles conseguiram os habeas corpus para cultivo, né, e aí uma estratégia jurídica muito foda, que foi um amigo meu que desenvolveu, o Ricardo Nemer, né, da Rede Reforma, que é um fundador da Rede Reforma, um advogado brilhante, e ele desenvolveu essa estratégia jurídica, né, de você demandar o cultivo, afirmar para a justiça que você está cometendo um crime, e você pedir autorização para isso, né, você impedir que você tenha as suas plantas apreendidas e tal, que é algo muito arriscado, né, mas que ainda assim surtiu efeito. Hoje a gente deve ter uma galera aí, centenas de pessoas com habeas corpus. E, além disso, né, o judiciário, em muitos momentos, ele obrigou o Estado,
os municípios a custearem os tratamentos com maconha de pessoas que recorreram à justiça para isso, não tinham dinheiro, né, eram hipossuficientes. Então, estados e municípios, eles passaram também a fornecer por meio do judiciário. E no legislativo, eu falei para vocês de alguns projetos de leis que foram aprovados, né, em municípios e estados, o que é muito estranho, né? E aí que volta na conversa que eu estava começando com o Gabriel no início, né? De que a gente não tem um pacto federativo igual ao que existe nos Estados Unidos, né? Em que os estados eles têm mais autonomia que o Brasil, que os estados brasileiros, né? Ainda assim, em se tratando de maconha, houve uma mudança nisso. Então, a gente teve uma série de municípios, muitos municípios que conseguiram implementar leis de fato, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo que Búzios tentou, não conseguiu, mas implementou a lei, chegou a haver fornecimento, não rolou com a licitação, mas hoje eles dão uma bolsa para a galera ter acesso, né, aos medicamentos, tem essa lei deles. E em Volta Redonda ele já tem uma licitação em funcionamento, que é um município do interior aqui do Rio de Janeiro, e eles já há alguns anos, eles fornecem, eles têm profissionais habilitados para prescrever maconha. Então, a gente tem legislações nos municípios, apesar disso ser uma estratégia, né, legislativa que a galera criou, em tese a gente não poderia fazer isso, né, mas uma vez que o Ministério da Saúde e o Executivo e o Congresso Nacional ele está se omitindo de fazer isso, os municípios e os estados estão demandando, inclusive o estado de São Paulo, que está aí já também fornecendo. Então, houve uma mudança, né, nesse sentido. A gente está fazendo algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos, em que estados eles têm essa prerrogativa. E aí, outras legislações que existem, né, a gente tem uma legislação, um projeto, né, em tramitação, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas que deve seguir para o Senado, né, que é o PL 399, o projeto de lei 399 de 2015, está desde 2015 aí sendo em tramitação, né, que busca o cultivo, né, busca a regulamentação do cultivo para fins industriais, medicinais, fins de pesquisa. Então, isso vai mudar muito o cenário. Existem críticas a esse projeto, mas é um projeto que, ao meu ver, ele vai mudar muito a balança. A gente tem aí também essa tentativa do STJ, né, que pressionou a Anvisa a cultivar. Então, a gente já teve aí 4 adiamentos, né, para decidir essa questão. Era para ter sido decidida esse ano, em setembro, depois foi mudando, não vai ser mais esse ano, vamos ver se ano que vem, ano de eleição, alguém vai bancar isso. Mas a gente tem aí essa expectativa de que em breve haja o reconhecimento do cultivo, ainda que para esses fins industriais, né, mais restrito ao cânhamo. Mas temos uma série de projetos, uma série de movimentações que foram feitas pelo Executivo, Legislativo e Judiciário por conta da mobilização de ativistas. Pode passar, Gabriel. E aí, a gente chegou aqui no que imagino que é o tema, né, da minha aula hoje, dessa apresentação que está rolando, e a ideia da reparação histórica entre os ativistas, ela está surgindo a partir, principalmente, da crítica à forma como a regulamentação da maconha, e aí pensando na maconha para usos medicinais, né, porque é só nisso que a gente avançou, quer dizer, a gente avançou também no STF. Verdade. Mas, assim, em se tratando dessa regulamentação, em que já há possibilidade de lucro, a gente vê empresas multinacionais aí, galera do business forte de outros países, conseguindo lucrar muito com o Brasil, porque o Brasil é um grande mercado consumidor. No Brasil, ainda não podemos cultivar maconha em nosso território, apesar da gente ter um território de extensão continental, um território ótimo, em termos de solo e clima, que a gente já tem aí a experiência do polígono da maconha, né, que fica no submédio de São Francisco, que é uma região que há décadas e décadas tem uma experiência muito forte com o cultivo de maconha, e que produzem maconhas excelentes, inclusive, diga-se de passagem, tem um clima adequado para isso, porém a gente não pode cultivar, a gente não pode gerar empregos com maconha, apesar da gente ter esse mercado consumidor, apesar da gente ter uma série de iniciativas legislativas, judiciárias, que demonstram que, assim, há um fato social em andamento, mas ainda assim somos impedidos, e, assim, não precisamos ser nem muito inteligentes para a gente perceber que isso tudo tem a ver com um desejo, né, dos Estados Unidos, aí do império, né, de outros países, assim, nos manter como mercado consumidor, porque eles não têm para onde escoar tanta produção, né? Então, a gente tem uma mega produção aí que começa na Califórnia, como eu falei, em vários estados norte-americanos, eles não têm para onde escoar. E nós somos o mercado consumidor. Então, assim, a gente está falando sobre geopolítica estadunidense. Da mesma forma que a gente está vivendo isso, né? Inclusive, recentemente, o Trump falou que quer aumentar essa questão da flexibilização,
da questão da maconha, que quer fazer com que haja menos incidência, menos controle estatal sobre a maconha, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo aí todo esse cenário, né, de guerra e de ampliação da sua geopolítica lá na Venezuela. Não é por acaso, o Matheus, inclusive, é um que denuncia isso lá no grupo da Articulação Nacional. Então, assim, a gente tem que estar bem atentos, né, para entender as novas dinâmicas do imperialismo. E aí demandar o quê? Demandar que a gente tenha, uma regulamentação que nos permita cultivar para fins industriais, medicinais, de pesquisa, e inclusive para que a gente tenha o cultivo doméstico. Então, acho que isso é algo muito importante da gente pensar. Eu acho que é isso, né? Tenho entrevistado uma série de pessoas, cada um tem a sua formulação sobre o que seria a reparação histórica adequada, mas acho que um consenso que muitas pessoas encontram é que a gente tem que olhar para as pessoas que são mais impactadas pelo proibicionismo, e aí pensando a população negra, a população pobre, a população que vem sendo mais presa, a população que vem sendo morta, há décadas e décadas, a gente tem dados que demonstram isso por conta da proibição da maconha e de outras drogas. E aí, como que a gente repara, né? E aí, alguns instrumentos, um deles que aconteceu em Illinois, inclusive, que o Colorado chegou a incluir na sua legislação também, é que todos os impostos gerados pelo mercado da maconha, eles sejam revestidos em educação, saúde, enfim, que eles sejam revestidos para a sociedade, né? E aí, no Colorado, isso foi feito de uma forma ampla, né, sem pensar nas comunidades mais impactadas, mas em Illinois já foi diferente. Em Illinois, eles já voltaram para as comunidades mais impactadas, né, as comunidades negras. Então, a ideia é que todos os impostos gerados por esse mercado sejam depois revertidos para melhorar a infraestrutura e tudo mais dentro dessas localidades, né, dessas áreas mais impactadas, que foram historicamente mais impactadas. Então, acho que são soluções boas, né, a galera, os ativistas, né, com quem eu conversei com 50 ativistas, do Brasil todo, assim, de norte a sul, sudeste, nordeste, e aí o que a galera pensa, assim, é na gente ouvir as pessoas que são mais impactadas, o que elas formulam também como reparação histórica, como que a gente pode, entendendo, né, que houve esse período de muita injustiça, né, de muitas violações, como que a gente pode construir novos caminhos, e aí as pessoas falam muito sobre o quê? Oportunidades. Então, como que a gente consegue, a partir dessa regulamentação em curso da maconha, gerar oportunidades? E se a gente está falando sobre um mercado de alta rentabilidade, que gera milhões aí, bilhões, a gente está falando de bilhões, né? A gente tem relatórios que mostram, assim, que o impacto da regulamentação aqui no Brasil geraria bilhões e bilhões e bilhões. Como é que a gente faz esse dinheiro circular no Brasil? Então, acho que isso é parte da demanda por reparação histórica, que, inclusive, tem a ver com você fazer com que o Estado brasileiro, exigir que o Estado brasileiro, né, ele reconheça que, historicamente, ele promoveu a necropolítica por conta da justificativa da lei de drogas, né? Então, acho que isso, esse elemento do simbólico, né, esse elemento do reconhecimento formal, esse elemento, ele busca a não repetição, né, que a gente já está falando sobre uma justiça de transição, né? A justiça de transição, ela prevê isso, que a gente saia de um momento de muita crise, né, de muita violência, e a gente passa para um momento em que, de fato, a paz seja selada, né? Então, a gente está falando sobre um período jurisdicional, e isso tem que envolver o reconhecimento, né, a materialidade. Redes, Yuri. Cara, Yuri, eu sou uma pessoa que estou muito low profile, cara. Mas eu posso passar meu e-mail, meu telefone, mas é isso, não tenho mais Instagram e tal. Mas é isso, gente, demanda por reparação histórica, tem muitos caminhos que a gente pode pensar, né? E aí, inclusive, pensando, o que a gente tem que pensar em termos de reparação é que a gente promova oportunidades, né? Que a gente consiga fazer com que esses impostos, eles sejam revertidos para quem precisa, né? Para evitar que a gente permaneça vivendo situações em que o Estado coloca agentes de polícia dentro de uma favela, prejudique toda uma cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro aqui em outubro, né, entre outubro e novembro, que parou a cidade do Rio de Janeiro, afetou aulas de crianças, colocou pessoas em risco e fez com que a gente tivesse a maior chacina oficialmente já registrada no Brasil. Vai lá, Dilson. Oi, ó, eu acompanho bastante o pessoal dos direitos humanos, né? Aqui por São Paulo, os movimentos de filhos e filhas, netos da ditadura, né, militar, e assim, a reparação que eles têm é que os filhos são indenizados financeiramente também tem um fundo, né,
Então, no caso da maconha, teria para as mães e pais ou pessoas que perderam seus filhos pela guerra às drogas, assassinado pelo Estado, porque o que eu vejo, assim, eu vi uma análise agora de um especialista político muito boa, que ele fez uma análise de 2025, a projeção para 2026, agora na campanha, e já se projetando para 2030, que não teremos mais o Lula como candidato para as eleições de 2030, mas o aumento de deputados na Câmara Federal e o avanço do conservadorismo, né? Então, acho que esse tema de reparação, ele deve ser mais debatido com foco mais assim, mas ensinando mesmo a miúde para que cada pessoa entenda direitinho como seria essa reparação. Porque, se a mãe ela pode cultivar no quintal, ou a gente pode cultivar no quintal, tem um excedente que a pessoa também poderia vender, e vários produtos que derivam daquele cultivo poderia. Isso seria também uma forma de reparação. Pega outro ponto de reparação, que eu participei muito, que foi das cotas raciais para pobres, para negros, né? Então, mas só que ao longo do tempo, essas cotas estão sendo minadas também, né? O Enem chegou a 9.000 participantes esse ano, participaram acho que só 4.000, quer dizer, eles vão dificultando no processo burocrático também essa reparação na educação, nas cotas raciais e nas cotas para pobre, né? Também, e no acesso também à informação. Então, acho que esse tema de reparação, ele deve ser uma pauta, assim, única. Eu vou falar só de reparação e detalhar a reparação como seria. Eu vi agora várias propostas de direitos humanos na conferência, que teve agora de 10 a 12, em Brasília, falando também sobre isso, mas com foco das vítimas da ditadura militar, tá? Quero deixar esse comentário aqui e esperar que depois a gente tenha mais oportunidade de se aprofundar mais nesse tema reparação, na questão da maconha e das drogas como um todo. Obrigado. Matheus, antes de passar a palavra, vamos depois fazer uma roda também de conversa, pedir para a Monique, para ela, acho que está no processo já de conclusão da aula que ela está nos apresentando, que aí a gente faz uma conversa, acho que provavelmente mais pessoas também vão acabar interagindo mais, né? Tudo bem, Monique, para fazer assim? Bom, é isso. Para fechar, Adilson, muito bom você ter falado sobre essa questão pecuniária, né? Tem muitos ativistas que eles também trazem isso, esse elemento, assim, de que você deve dar alguma compensação material, né, financeira, econômica, para pessoas que foram vítimas de alguma forma, familiares de vítimas, e que também é algo muito delicado, né? Porque como que você consegue mensurar isso? É uma das questões que os meus entrevistados trazem. Como que você vai mensurar o quanto que uma mãe que perdeu um filho deve receber, sabe? Tem como, sabe, você reparar uma pessoa que perdeu um familiar? Então é muito difícil, assim, são temas difíceis. Se a gente for ver historicamente, se a gente pegar 10 anos de pessoas mortas, de dados sobre pessoas que foram mortas durante combates entre polícia e tráficos, né, operações policiais contra o narcotráfico. Cara, é um número absurdo, assim, eu acho muito difícil a gente conseguir reparar essas pessoas de forma pecuniária, assim, mas é uma demanda também, tá no escopo das demandas. E aí, Adilson, eu vou passar para vocês depois, essa semana foi muito tensa, então não consegui fazer isso com o Jean, mas eu vou passar para o Jean depois toda a bibliografia
Hoje eu falei até de algumas que não estão, mas eu vou botar para vocês os textos que eu estou trazendo, né? E tem muita iniciativa, assim, de grupos que são antiproibicionistas pensando sobre reparação histórica. E aí, bom, eu acho que fui uma das primeiras pessoas a escrever sobre o tema formalmente, né? Reparação histórica e política de drogas. Tem a galera do Movimentos aqui do Rio de Janeiro que também já escreveu sobre isso. E tem também a galera da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que o meu artigo é de 2020, que eu vou passar para vocês também. Eles escreveram, se não me engano, em 2023, um relatório muito completo, muito bacana, que eles fizeram em diferentes estados do Brasil, em 5 estados, Distrito Federal, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí eles pegaram e juntaram uma equipe grande, né, para fazer entrevistas com pessoas que moram em locais impactados pela guerra às drogas. E aí, a partir disso, eles trouxeram o que essas pessoas elas entendem que seriam reparações adequadas, né? Então, esse é um relatório que eu acho muito interessante de vocês verem. Há outras iniciativas. Recentemente, uma colega pesquisadora, ela fez o seu projeto de doutorado, ela escreveu, né, o seu texto do pós-doc, né, e ela escreveu sobre reparação histórica também. Então, assim, a gente tem muitas pessoas pensando sobre isso, produzindo. A própria Senad, ela é um grupo, né, Secretaria Nacional de Política de Drogas, ela fez um edital recente para pagar uma pesquisadora para fazer pesquisa sobre reparação histórica e política de drogas, que aí volta naquilo que a gente falou, Adilson, esse recurso, né, essa grana, ela está sendo disputada, tanto pela galera que pensa como a gente, como pela galera que não pensa. Então, assim, também estão conseguindo, o governo também está conseguindo injetar dinheiro em iniciativas bacanas, assim, em se tratando de política de drogas, com uma visão mais progressista, com uma visão antiproibicionista até, e acho que essa pesquisa sobre reparação histórica é uma delas. Mas então tem uma série de medidas aí que a gente pode pensar. A reparação histórica, ela está dentro do escopo das ações afirmativas, né? E aí sempre em um diálogo muito forte, quando a gente pensa nas ações afirmativas brasileiras, não lembro se foi você ou se foi o Gabriel, mas que mencionou essa questão acho que foi você, essa questão das cotas em universidades públicas, né? Essa é uma demanda que ela foi fortalecida, né? Pensando aí no escopo das ações afirmativas e reparatórias, que dialoga muito com os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, eles têm uma produção muito farta em relação a ações afirmativas, né? O Brasil, ele bebe muito dessa fonte, né? Se utilizou muito disso nos seus estudos, né? O movimento negro, ele dialoga muito com essas políticas, trazem para o Brasil, né? Junto das nossas especificidades. E em se tratando da política de drogas, não é diferente, né? Essa é uma demanda que ela surge muito por parte de pessoas negras, né? Não é à toa que a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas foi um movimento, né? Foi o coletivo que conseguiu fazer um relatório, né? Um relatório muito bom, diga-se de passagem, assim, muito completo, grande, com pessoas muito qualificadas escrevendo, conseguiram pagar vários bolsistas para participarem da pesquisa, e é o grupo que está preocupado com isso, sabe? Então, assim, tem uma mudança no movimento antiproibicionista. Agora, já para fechar mesmo, né, que nesse momento inicial, da década de 2000, a maioria das pessoas que participavam das manifestações, né, que organizavam as marchas, eram pessoas muito ligadas a uma ideia que é muito também dos Estados Unidos, né, uma questão muito liberal, de uso do seu próprio corpo. Então, essas pessoas, elas demandavam isso, que elas deveriam ter o direito de fazer uso de substâncias que alterariam as suas consciências e que poderiam gerar benefícios ou danos apenas para si, que é uma ideia muito liberal, né? E aí, são pessoas o quê? Jovens, homens em geral, que participavam das marchas, né? Na verdade, nem vou falar isso, não. Jovens, pessoas de classe média alta, universitários. Então, assim, esse era o grupo majoritário que estava ali nas marchas, né? Que é um grupo mais privilegiado. Então, assim, faz muito sentido, né? Um grupo que, assim, sabe que se for preso, não vai ficar tanto tempo preso assim. Assim, na época, década de 2000, era muito difícil se falar sobre maconha, né? Hoje já teve uma virada após associações, né? A inserção das associações da demanda pelo uso terapêutico. E aí, a gente tem um momento atual que vem também junto com esse movimento das mães, que é da inserção de mais mulheres, de mais pessoas negras, de mais pessoas periféricas dentro das marchas da maconha. E aí vem com essas pessoas, né, vem várias outras discussões, como a questão do machismo, vem também a questão aí de como tratar o machismo, né, dentro das marchas, de como tratar as questões raciais, de pensar a interseccionalidade, né, dentro dessa luta pela regulamentação da maconha. Então, acho que foi uma virada interessante, que provocou uma atualização no movimento antiproibicionista e que hoje fez com que a gente conseguisse fortalecer e aprimorar, sofisticar alguns debates e demandas dentro do movimento. Inclusive, a demanda por uma reparação histórica, na minha opinião, né, como cientista social e ativista, é uma sofisticação do nosso argumento.
como antiproibicionistas. Então é isso, pessoal. Vou fechar aqui e passar a bola para o Matheus, que nem deixei falar, foi mal, Matheus. Gente, muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Jean, pelo convite. Obrigada, Gabriel. E obrigada a vocês que estão aqui ouvindo. Pô, vocês devem ser, com certeza, pessoas incríveis para estarem interessadas nesse tema. Enfim, pegar um sábado de manhã para me ouvir falar sobre reparação histórica. Muito obrigada. Obrigado, Monique, você, na realidade, pela aula, né? Peço até licença para o Matheus antes de passar a palavra, mas para agradecer a Monique, né, pela exposição e o cuidado conosco. E eu acho que como talvez um fechamento, né, do nosso grupo de estudos, acho que casou muito bem, né, a apresentação que a Monique nos trouxe com a maneira que foi proposta, né, as temáticas envolvidas com o curso, né, mas depois fala um pouco mais sobre isso. Queria agradecer, e Monique, a gente tem um costume nesses espaços, da gente costuma ficar até às 11, e aí costumamos a aula, a pessoa apresenta, né, e depois a gente faz a roda de conversa, mas aí eu lhe convido, né, se você quiser, para a gente fazer uma conversa, estender um pouquinho depois das 11, mas caso, né, as pessoas tenham um compromisso, para elas ficarem à vontade também para sair e tudo mais. Mas passa a palavra, Matheus. Gente, eu só queria agradecer mesmo mais uma vez por essa aula fantástica, sem precedentes, sem limites, enfim, maravilhoso. Parabéns mesmo a vocês, a todo o envolvimento. Monique, eu acompanho seu trabalho na Azedo já tem um tempo, e eu precisava te falar isso, que eu sou um fã seu, te tietar um pouco, tá? Com todo respeito. Enfim, é isso. O que vocês trazem para a discussão é de extrema relevante, enfim. Eu acho que é um debate que a gente tinha que trazer, levar e trazer novamente, levar e trazer, assim, praticamente 24 horas. Eu acho que assim, o que vem de questão agora, que eu queria fechar com um questionamento, que, assim, é uma dúvida mesmo, não sei, não sou da ciência política, então, volto e repito, é um aprendizado extenso e incomensurável, na minha opinião. Quem que deve pagar essa conta, gente? Porque tudo que, historicamente, a gente vê é justamente a questão religiosa ainda em domínio, a reforma psiquiátrica. Vocês podem me corrigir, me corrijam, por favor, eu quero estar errado, mas parece que é só uma ilusão, ela nunca aconteceu, entre outras. Na minha visão hoje, se a gente conseguisse um encontro com a Cristalina Georgieva, que é uma humanista que trabalha na presidência e diretoria do FMI, e levasse dados como esses que vocês apresentam, e incrementasse, suplementasse com ainda mais dados, eu acho que a gente tem o primeiro banco mundial da redução de danos, o primeiro banco mundial, o maior deles talvez, não sei, posso estar viajando, quero corrigir, mas quando vocês falam de materialização, eu vejo isso, pelo menos. Então, a criação da renda básica universal no ano que vem, pode ser utopia também, pode ser um sonho, não sei, enfim, é isso. Obrigado mesmo, mais uma vez. Vai lá, Jean. Massa, Monique, maravilhoso. Eu sou fã, carteirinha. Agradeço muito a sua presença, Monique. Que aula incrível. E como o Gabriel bem disse, casou perfeito aí com esse último encontro, né? E essa análise que a gente estaria fazendo aqui, estamos fazendo. Fico muito feliz aí de você ter conseguido participar, mesmo, né, com tantas questões aí. Agradeço, viu, Monique, sua presença. Eu queria fazer um comunicado também. No próximo sábado, a gente vai ter um encontro para pessoas que estão associadas com a gente, e a gente vai falar sobre minha primeira prescrição, né? Então, vai ser encontros com profissionais de saúde, a maioria da área não médica, tá? E vamos ter uma advogada também, a Stayla, com a gente, presente, para a gente discutir sobre essas dificuldades que de fato, prescrever a maconha no Brasil, né? O Monique introduziu muito bem. Os profissionais de saúde são, sim, capacitados, e muitas vezes muito mais capacitados. As mães são capacitadas, ensinam os profissionais de saúde, e entre outros no geral, né?
Então a gente precisa assim, se unir, né, e lutar contra essa proibição e pela livre prescrição, né? Como sempre fala isso. A liberdade da prescrição ela é fundamental com a maconha, né, para que o acesso, né, seja livre e todas as pessoas, né? A gente está com alguns casos muito difíceis, né, que não tem acesso. E por quê? Porque é caro usar maconha no Brasil hoje, né, por vários motivos, e o Nick trouxe números aqui, né, o Gabriel também, o Marcão também, a Ângela também trouxe, né, todas essas dificuldades. Então, sábado que vem a gente vai estar reunido, tá? Mais uma vez. Então, quem quiser e tiver interesse de participar, né, vamos ter vários profissionais aí, biomédicas, né, psicólogos, fisioterapeutas, né, a galera aí da área da saúde em peso, né, nutricionistas, e advogados para a gente ver como que a gente pode seguir num caminho seguro, né, e lutar por essa livre prescrição. Monique, maravilhosa, agradeço a sua presença e vamos junto, pessoal. Eu não tenho nenhuma pergunta para você, Monique, mas vou te falar assim que aula, viu? Que aula. Agradeço. Então, Monique, eu queria falar assim, porque eu achei muito massa mesmo a apresentação. Acho que a maneira que você trouxe foi muito legal. Somente também trazer essa perspectiva aí, né, que eu achei bem no início, que você falou da expressão da cannabis, né, do porquê que a gente usa, né, que em outros espaços eu até falei, né, eu acho que e trouxe essa dinâmica também na última exposição, essa diferença da cannabis como uma coisa da saúde e a maconha como uma coisa do mal, né, e como que no Brasil a gente utiliza a expressão cannabis, né, para abrir portas, né, dentro de um debate que até então era impossível de ser feito, né? Então a cannabis, a expressão conseguiu abrir umas portas e alcançar alguns grupos que antes pareciam inalcançáveis, né? E modificar um pouco essa estrutura, como conseguiram as mães aqui, né? O mais importante é a gente entender, né, também essa dinâmica desse uso político da cannabis, né, que também ele vem de outros grupos, né, os grupos que também têm o interesse do monopólio da produção do óleo, né, da maconha, o interesse capitalista envolvido também partilham desse nome, e aí o que trouxe no espaço, né, eu acho que é importante dentro do ITC, da gente perceber essas dinâmicas entre cannabis e maconha e como elas são representativas de um cenário de guerra às drogas que a gente vivencia, da gente ter o cuidado, né, dessa expressão, de inclusive fazer esses paralelos, como você o fez também aqui na exposição, ao trazer a expressão cannabis, né? Eu achei muito perspicaz, assim, né? Achei muito interessante. E como que, na apresentação, essa ideia que é a exemplificação do que é a guerra às drogas e seus efeitos, né, de desumanização, de ser alçado como crime hediondo, né, não só o comerciante, mas o próprio usuário acaba sofrendo essas consequências, né, e os outros marcadores estigmatizantes, né, como a cor, né, a raça, o gênero, vai permitir que tudo se faça com essa pessoa, porque ela não é mais uma pessoa, né, ela está equiparado ao pedófilo, ao estuprador, a crimes bárbaros, né, contra o outro, sendo que é só uma relação comercial, como você bem trouxe, né? Então, ao desumanizar, se permite tudo, né, com essa pessoa. No caso do comerciante, mas também o usuário, né, com a manicomialização que ainda permanece, né, como usuário ele perdeu sua moralidade, né, ele perdeu seu direito de humanidade também, então por isso se pode tudo, né, pode amarrar, né, como trouxe a denúncia aí, o Matheus bem relatou, assim, então acho que o estigma da droga na nossa sociedade é uma situação que a gente vivencia no Brasil que atravessa todos os outros estigmas, né, todos os outros marcadores sociais, e que nos coloca numa situação muito difícil, né, e que o avanço, como você trouxe conversando com a Dilson, né, eu acho que esse avanço do nosso cenário político,
a gente precisa entender, né, como trouxe o próprio Júlio Delmanto ali, que você mencionou, acho que a gente precisa entender esse cenário de quem são nossos aliados dentro da esquerda e como, entre eles, ainda não se substanciou, não ganhou força a expressão antiproibicionismo, o que é a luta antiproibicionismo, como que ela atravessa diversos fatores da sociedade, né, o encarceramento em massa, mas também a violência às mulheres, né, a lei de 2006, né, como você trouxe os dados, com as mulheres, né, o aumento da estatística da prisão das mulheres foi significativo, né, até então, antes da lei se encarcerava menos mulheres, aí agora se encarcera muito mais mulheres, né, mais de 50% dessas mulheres, todas encarceradas por algum crime relacionado à droga, né, a uma relação comercial, e que isso foi um efeito de uma lei que talvez tenha sido comemorada, né, como também comemoramos esse time do progresso com o STF, né, acho que a ideia de reparação histórica que você propõe no final é, inclusive, pensar, né, os Estados Unidos, que é o berço da proibição, mas por lá também existe a contradição, né? Lá também existe o movimento antiproibicionista por lá, né? E lá iniciou antes daqui, quais são as experiências, produções de lá, né? Nova York é um ponto muito significativo, né? A maneira que eles mudaram a legislação permitiu também uma interferência significativa na diminuição das prisões. Aqui o nosso efeito do STF não chegou a libertar 5 mil pessoas, né? Se o próprio discurso do voto do STF falava de sair, era mais de 40 mil pessoas, né, que estavam carceradas, o efeito prático disso foi irrisório, frente à maneira que os próprios ministros do STF defenderam, né, o seu voto, a mudança da legislação. Então foi irrisório se comparar esse processo do recurso extraordinário, e que é um efeito, né, foi um contra-efeito desse movimento conservador, eu acho que a gente está vivendo, né? Eu acho que estamos num cenário muito difícil politicamente, né? E por isso a importância da gente ocupar cada vez mais espaços, né? E eu acho que, como você disse, o governo não nos está totalmente favorável, mas a gente, pelo menos, tem conseguido ocupar alguns espaços dessas disputas do recurso, né? E eu acho que pensar, e aí era o que seria minha pergunta mesmo, e uma reflexão também, pensar essa ideia de reparação histórica, né? Eu acho que nem antiproibicionismo a gente ainda conseguiu muito estabelecer o seu alcance, né? Do que é o antiproibicionismo, de certa maneira, entre a esquerda, né? Entre os movimentos sociais de modo hegemônico, talvez, ou entre muitos, né? O conceito de reparação histórica da política de drogas, muito menos, né? E por isso a importância da gente trazer o que é a reparação histórica, né? Você trouxe uma perspectiva, acho que também de pensar que ela extrapola, né? Existe uma reparação histórica também na perspectiva de desencarcerar, né? De diminuir a guerra, mas também de pensar se acaba a guerra, existe a regulamentação e esse dinheiro, né? Porque é um comércio lucrativo, né? Com alta demanda, né? Como que, para onde vai esse dinheiro? Quem vai ter direito a acesso à produção, ao comércio, né? Eu acho que tudo isso perpassa, de certa maneira, a ideia da reparação histórica, né? De perceber como entender a maconha como também um commodity, e entender isso numa lógica do Estado também, né? Como que esse recurso ele vai entrar para o Estado e quem vai usar ele, né? Para onde ele vai, né? Eu acho que reparação histórica que você trouxe, eu acho que tem muito a ver com isso. Mas aí eu queria perguntar sobre esse conceito assim de reparação histórica e como dentro dos movimentos sociais a gente vai tentar intervir, principalmente por conta dessas demandas, como vem o Adilson, porque quando a gente pensa no Estado, entendendo o nosso atual cenário dos nossos parlamentares, de quem é os nossos representantes dentro do Estado, qual será o alcance, né? Porque a gente tem uma utopia do que imaginamos de reparação histórica, mas até será onde vai ser esse alcance em legislação.
porque vai depender muito dessas relações que são mais individualizadas, pormenorizadas, né, e que são do cotidiano, como o Adilson trouxe. A reparação histórica vai alcançar a senhora, né, vai alcançar quem, né, significativamente. Eu acho que esse é o desafio, né, e aí como se colocar, né, como apresentar isso, como o Adilson também trouxe, essa ideia de didática sobre a reparação histórica, né, qual talvez o melhor caminho para abrir portas, e aí eu falo entre a nossa bolha. Eu não falo com os conservadores, eu falo porque se a gente conseguisse entre a nossa bolha, já seria muito significativo, e a nossa bolha, falo da nossa bolha da esquerda, né, que ainda tem uma dificuldade para esse debate da guerra às drogas, né, e suas necessidades que são a da reparação histórica, né, não é um debate liberal de quero liberar um produto, né, como inclusive a esquerda às vezes nos apresenta, nos coloca, como o Judeu Manto traz também, né? E passa a palavra, Adilson. Depois, por favor, meu amigo, se puder. Isso, porque dentro mesmo dos partidos de esquerda, ou centro-esquerda, ou misturadão, né? Que até as pessoas que fundaram o partido de esquerda falam, não é mais a mesma matriz inicial, nenhum partido desse que foi fundado. Aí cria as correntes dominadoras, majoritárias, dentro deles, e que mesmo dentro da esquerda, se tornam conservadoras com relação a alguns debates, né, como essa questão da reparação das drogas e até das drogas como um todo, do encarceramento em massa, das guerras às drogas. E como eu participo bastante também de movimento tanto antimanicomial quanto de droga, direitos humanos e da saúde geral, eu vejo que tem muita contradição mesmo entre os próprios militantes. Por exemplo, tem lugar que não quer adotar esse termo antiproibicionista, né? Entendeu? Mesmo sendo de marcha, não é um consenso entre todo mundo. Então, Gabriel pontua aí muito bem essa questão interna. Eu acho que produzir uma cartilha, a Renila, ela acabou de produzir um documento, uma cartilha, dizendo por que não internar as pessoas nas comunidades terapêuticas. Muito bom. Esse relatório que a Monique falou, que já tem pelo movimento das mulheres feministas, antiproibicionistas, se ela tiver lá no grupo da Nacional, divulgar, tá, para a gente dando uma olhada. Eu vi que tem muito material produzido, né? Mas ainda não é de conhecimento de todo. Então, divulgar isso, né, nos grupos, soltar nos grupos. Eu acho que já é um bom caminho. E abrir mais roda de conversas dentro dos movimentos sobre esse ponto. E eu vou lembrar de uma coisa aqui, como os movimentos sociais também, com toda a sua luta, todo o seu trabalho, conquista algumas coisas, e depois, lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, mesmo em governos, eles tentam distorcer. Quando descobriu o pré-sal, foi pedido que parte desses recursos fosse destinado para a saúde, não foi? Só que logo em seguida, o que fizeram? Aquela PEC lá, 95, que cortou da saúde, cortou da educação, da justiça, né? Quer dizer, quando tem uma riqueza que é achada ali, um material que seria para a riqueza da nação e da reparação para a nação, logo é dado para o capital estrangeiro também, né? Então, essa disputa entre o capital estrangeiro e o que a sociedade brasileira, principalmente a pobre, está pedindo, é bem diferente das negociatas, né? Que está acontecendo hoje também na política brasileira.